Muito boa noite, rapaziada. Estamos começando mais um episódio aqui do Redcast. Eu sou o Junior Masters, o youtuber que mais trabalha nesse Brasil. Como você sabe, hoje para alguns é feriado, né? Para outros ainda não. Para você que inclusive já saiu do trabalho, já está aí em casa, vai acompanhar esse bate-papo com a gente. Seja bem-vindo, né? Acima de tudo, queremos que você esteja com a gente nessa transmissão. Queremos fazer um episódio cheio de conhecimento e informação. E dessa vez nós estamos aqui novamente recebendo o Geisiane pela segunda vez, né? Segunda. Geisiane vai conversar com a gente, vai bater um papo, vai expressar suas ideias. Hoje que é dia da consciência negra. Hoje é dia da negrice, né? Dia maravilhoso, tá um sol maravilhoso aí o dia inteiro, né? Isso aí, muito obrigada pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui. É isso. Então, bom, e pela primeira vez aqui nós vamos receber ele que é do Maranhão, e que vai hoje também participar do nosso debate a respeito, né, desse Dia da Consciência Negra, o Hertz. Seja bem-vindo também, Hertz. Para mim é uma satisfação muito grande, queria agradecer pelo convite, parabéns aí por ter aceitado o debate. Vamos ver se a gente toca um debate muito importante, sobretudo considerando o dia de hoje, né, o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa referência à imortalidade, acho que daquele que foi o maior herói desse país, que foi o Zumbi dos Palmares. Show de bola. Ó, deixa eu só pegar aqui a nossa pauta pra gente já explicar pro público como que vai ser. Nossa pauta hoje vai ser da seguinte maneira, gente. A gente vai colocar aqui alguns temas, cada um vai poder explicar, fazer perguntas, contestar. Então é uma conversa bem livre. Mas o tema é muito interessante, que a gente já começa falando sobre: existe racismo no Brasil e como ele se expressa, certo? E o segundo tema é transição da escravidão para a abolição. Depois, reparação histórica e a vida do negro no Brasil. E depois, qual a saída para o povo negro, tá certo? Então esses são os nossos temas aqui. Já quero pedir para você deixar o seu like, beleza? Se inscrever aqui no canal, quem tá perdido, quem não sabe se tá inscrito. A gente precisa chegar urgente até os 200 mil seguidores aqui no canal. Aproveitando, inclusive, para quem já tá aqui no canal, compartilhar para esse episódio chegar a mais pessoas, tá certo? Então podemos começar. Vamos lá? Vamos lá? Eu acho que antes de tudo eu só queria fazer uma pontuação em relação ao Dia da Consciência Negra. Tem alguma câmera, Júnior, que eu preciso olhar? É aquela, né? Se eu quiser olhar mais. Ok. Eu acho que eu só preciso fazer uma pontuação antes em relação ao Dia da Consciência Negra, né? Hoje é dia 20, a gente comemora, portanto, o Dia da Consciência Negra e do Zumbi dos Palmares. A princípio, eu não teria nenhum tipo de resistência em relação à data, porque pra mim tá tudo bem, né? A população negra, de fato, é uma população que ajudou a fundar este país, portanto, eu realmente não enxergo nenhum tipo de problema em ter um Dia da Consciência Negra, enfim, um dia que celebrasse isso. A minha grande questão é: qual é a narrativa construída por trás da data? O Dia da Consciência Negra, ele surge ali na década de 70, 71 mais ou menos, justamente como uma contraposição em relação ao 13 de maio, que é o dia da nossa abolição. Esse período, que é o que eu chamo do movimento negro contemporâneo, que é justamente quando o movimento negro ele passa a ter influência trotskistas, ele passa a ter influência marxista, e aí ele deixa de lado as pautas que são em relação à população negra e passa realmente a ser um instrumento de manipulação de agenda marxista. Isso me incomoda bastante. Então, fazer uma data que tenha como objetivo ser oposição ao 13 de maio, eu acho extremamente problemático, uma vez que o 13 de maio foi fundamental e é o maior movimento de liberdade do Brasil. Foi um movimento que deu muito certo, um movimento que moveu várias classes, que uniu várias classes sociais, uniu várias pessoas em prol da pauta da liberdade em relação à população negra. Então eu acho que é extremamente problemático colocar esse discurso. E também acho extremamente problemático colocar o Zumbi dos Palmares nessa posição de herói. Porque, sim, é evidente que ele era escravo, é evidente que todos os quilombos tiveram importância e também contribuíram para o nosso movimento de abolição. Contudo, o que a gente vê agora é um anacronismo mesmo de viés marxista, de olhar para o zumbi como se ele fosse uma espécie de símbolo mesmo marxista, uma revolução marxista que deu certo, e como se aquele quilombo funcionasse daquela forma. E eu acho também importante deixar registrado para a audiência que Zumbi, por exemplo, também tinha escravos. Então, quando você tem uma ordem social de escravidão que é extremamente indigna e desumana e que fere todo e qualquer direito humano, e a complexidade da escravidão
escravidão no Brasil é uma coisa tão bizarra que até mesmo pessoas negras tinham escravos e isso também contemplava o zumbi. Então eu acho assim, não vejo problema em existir a data. O que me incomoda realmente é essa construção em oposição ao 13 de maio. E aí, a primeira pergunta é se existe racismo no Brasil. Acho isso também sempre importante deixar isso muito claro. Sim, existe racismo no Brasil e infelizmente a direita brasileira, e falo isso sendo um dos membros disso tudo que a gente chama de direita brasileira, ignora ainda muito essa questão. Me incomoda muito, por exemplo, quando a direita brasileira usa o termo mimimi. Primeiro que eu acho um termo muito pobre do ponto de vista gramatical, enfim, do ponto de vista da língua portuguesa mesmo, mas também porque ignora que mazelas sociais existem dentro do nosso país e que nós, que estamos envolvidos com políticas, temos que apresentar soluções para essas mazelas e apresentar soluções reais. Então, é evidente, o racismo, ele existe no Brasil. A minha grande questão começa com o livro do Silvio Almeida, que é o ex-ministro dos Direitos Humanos e de Cidadania do Brasil. Ele foi expulso do cargo, ele foi demitido do cargo depois de uma série de acusações de assédio sexual e assédio moral, não só durante o ministério dele, mas também antes, né, na carreira acadêmica dele, quando ele era professor da Faculdade São Judas. O livro faz parte da coleção da professora de filosofia, Djamila Ribeiro, chamada Feminismos Plurais. E, inclusive, o objetivo do livro é democratizar o conhecimento, né? Que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Que é uma premissa maravilhosa. Quem está na academia tem a obrigação, de fato, de fazer com que aquele conhecimento chegue à população, senão não faz sentido que o espaço acadêmico exista. Então, é uma premissa muito boa, mas, infelizmente, a coleção, ela não consegue cumprir esse objetivo. Para você ler os livros, você precisa ter um arcabouço teórico, ter uma base. E aí a gente começa um problema. O livro do Silvio Almeida é o resultado da tese de doutorado dele. Ele fez um doutorado, acho que filosofia política, alguma coisa assim. Mas é uma tese social. E aí eu sou socióloga, eu sou mestre em sociologia. E assim, do ponto de vista acadêmico, tem bastante problemas que eu realmente me pergunto como é que essa tese passou pela bancada, porque tem problemas completamente estapafúrdios. Então, uma tese social, ela é algo que é uma hipótese que algum pesquisador vai ter, ou seja, ele vai olhar para a realidade, vai supor alguma coisa, e ela precisa passar pelo filtro da realidade. Então, eu vou falar, por exemplo, que todos os elefantes são cor-de-rosa. Vou escrever lá na minha tese social que essa é a minha hipótese. Eu tenho que ir até a realidade e atestar se todos os elefantes são de fato cor-de-rosa ou não. E aí, a partir daquilo, escrever qual é o resultado. Eu não posso simplesmente supor algo e fazer uma petição de princípio. Eu suponho isso e aí, por meio de algumas coisas que eu vejo na sociedade, eu pressuponho que a premissa, que eu tinha que comprovar se ela existe ou não, já existe a partir de uma coisa que eu tô dando como resultado. Isso é petição de princípio e isso, do ponto de vista da sociologia, não faz o menor sentido. E é exatamente isso que ele faz no livro. Então, ele faz esse ponto, ele não consegue explicar pra gente e logo nas primeiras páginas, o Silvio Almeida parte da premissa de que o racismo é estrutural e de que ele não vai dar o conceito, a definição, o que é um crime dentro da sociologia. A sociologia, ela trabalha com categorias, com conceitos, para olhar para os fenômenos sociais e, a partir disso, conseguir concluir algo. Portanto, se eu não tenho o conceito, é como se um médico cirurgião fosse fazer uma cirurgia sem um bisturi. Eu não tenho a minha ferramenta para averiguar aquela teoria, para averiguar aquele fenômeno social. Então, ele diz logo no começo que ele não dará a definição conceitual do que é o racismo estrutural e que, ainda assim, ele parte da premissa de que o racismo sempre é estrutural e que, portanto, toda vez que o racismo se apresenta na sociedade, ele é estrutural e, pior ainda, que o racismo não faz parte de uma anomia social. Para isso, a gente precisa lembrar que dentro da sociologia, principalmente em Durkheim, por exemplo, a gente olha para os fenômenos sociais, a gente olha para o funcionamento da sociedade, vê o que está fora daquele funcionamento e considera aquela irregularidade uma anomia, ou seja, uma doença, uma expressão irregular do que é o ideal para uma sociedade. O Silvio Almeida, ele parte da premissa de que todos são racistas, isso é uma acusação muito grave, principalmente tendo em vista que racismo é crime, e de que isso é o funcionamento normal da sociedade brasileira, e de que a sociedade brasileira construiu o que construiu em decorrência
do racismo, em decorrência do negro sempre estar numa condição de subalternidade, que isso faz parte da normalidade. Isso é uma acusação muito séria. Ele não consegue comprovar com dados que essa acusação se comprova na esfera da realidade. Então ele não consegue ali atestar o argumento dele, e ele não dá uma definição conceitual, ou seja, nós estamos o tempo inteiro falando de um não conceito. Então, o racismo existe? Sem a menor sombra de dúvida, o racismo, ele existe. Agora, o termo racismo estrutural, ele não significa absolutamente nada. O outro objetivo também do livro do Silvio Almeida era superar uma teoria que eu também discordo, mas aí eu respeito mais essa outra teoria porque ela tem uma definição conceitual, que é a teoria do racismo institucional, que, como o nome já diz, né, ele está se referindo a respeito a uma teoria criada nos Estados Unidos, e ela está se referindo às instituições que compõem uma sociedade. E até aí tudo bem, você pode fazer uma análise ali em cima disso. E de repente nos Estados Unidos ela tem até um pouco mais de sentido se a gente for rememorar ali a década de 60 e tal. Tudo bem, é uma teoria que a gente pode discutir. Mas quando você quer superar essa teoria que tem um conceito, que tem um arcabouço que está robusta, com uma teoria que sequer tem uma definição conceitual, é realmente assim, uma coisa completamente estapafúrdia do ponto de vista acadêmico. E só mais um ponto, e aí finalizo minha fala. A palavra estrutural não foi usada à toa. É muito inocente pensar que a palavra estrutural não foi empregada para que no imaginário popular as pessoas façam uma relação de estruturas em relação às instituições. E não é isso que ele está falando no livro dele. Ele realmente não consegue dar uma definição de nada. E aí num outro livro, que eu acho que é Marxismo Negro, alguma coisa assim, é que ele desenha mais ali um pouco de teoria marxista, que no final das contas nada mais é do que uma teoria marxista com um adicional de cor, que é aquela quando se move, né, o eixo, tira o eixo da classe econômica e coloca para as outras categorias, que é o que a escola de Frankfurt já fez, Gramsci, enfim, todos os outros, da Bourdieu também, enfim. Mas esses são os meus pontos de discordância em relação à teoria. Realmente ela não tem base acadêmica e ela não consegue encontrar respaldo na realidade para se comprovar. Primeiro, muita coisa, né? Assim, eu acho que a gente não pode tratar aqui o Silvio de Almeida como o epicentro do debate. Porque eu particularmente tenho um desacordo com ele. Então, e o problema do Silvio de Almeida... Mas é porque o Silvio Almeida... Só para eu justificar o porquê que o Silvio Almeida foi mencionado. Ele é tipo uma autoridade. Ele é uma autoridade, ele é doutor, ele era ministro e foi ele que batizou, né? Ele pariu a criança, ele é o pai da criança, né? Então, por isso que eu mencionei. Não sei. É porque acabou se centrando em relação a ele, e eu acho que é importante a gente discutir o que é racismo, como é que surgiu o racismo, como é que o racismo se manifesta no Brasil, para que a gente possa discutir, inclusive, as várias formas de interpretação que se tem sobre o racismo no Brasil. Assim, primeiro sobre a questão do Zumbi dos Palmares. Assim, não é que o 13 de maio, que era o grande centro do movimento negro brasileiro, na verdade era o pai João e a mãe Preta, que eram os pretos da casa. Quem escreveu a história desse país foi a burguesia branca, inclusive aqueles que tinham como projeto de nação pós-abolição o extermínio da população negra, porque qual era a análise que eles tinham na época? Após a abolição, o Brasil continua como um país subdesenvolvido. E o grau de submissão da burguesia brasileira e os intelectuais dessa burguesia refletem o que ela é, eles não poderiam se enfrentar com a Inglaterra, que ocupava todos os pontos estratégicos da economia brasileira. Então, o subdesenvolvimento do Brasil não tem a ver com a forma como se deu a abolição da escravidão sem reparações, sem reforma agrária. O Brasil é interessante. É independência sem abolição, é abolição sem reforma agrária. Então, eles tinham que ter uma explicação para isso. Por que o Brasil era subdesenvolvido? Então, se o problema não está na estrutura da sociedade, o problema está na estrutura interna de alguns indivíduos. Ou seja, a maioria desses teóricos pós-abolição, o principal argumento que eles utilizavam é que o Brasil era um país subdesenvolvido porque era um país de maioria negra e mestiça. Portanto, a solução para que o Brasil alcançasse o status de civilização
de país desenvolvido como país europeu, era justamente se transformar num país de maioria branca. Os caras faziam projeção sobre isso. E foram esses caras que escreveram a história do país. E na década de 30 surge a grande obra do Gilberto Freire, que é o Casagrande e Senzala. Não é que ele negava, que não era que ele negava a escravidão, mas ele romantizava a escravidão. Casagrande e Senzala, a tese central é que o Brasil foi o país do mundo que construiu a maior democracia racial. Ele nunca utilizou o termo democracia. O termo democracia racial foi criado pelo Florestan Fernandes, quando ele vai falar a respeito da... Eu escutei você falar um monte de coisa que eu discordo e não intervi na sua fala. Porque essa informação ela tá muito errada. Você falou um monte de coisa que eu discordo, mas um monte mesmo. Deixa eu ver, qual que é a sua... qual que é a sua definição sobre enfim, continua falando sobre a definição do... Isso, que é a confraternização entre a Casagrande e a Senzala, certo? Que havia uma confraternização e eles pegam como tema a questão da mestiçagem. Então o Brasil foi o país em que as raças se misturaram naturalmente, diferente das outras colônias, das colônias espanholas, das 13 colônias inglesas, etc. E, portanto, aqui havia se construído a maior democracia racial do mundo. E vejam bem como que essa ideia que o movimento negro depois vai chamar de mito da democracia racial, ela está estritamente vinculada à ideia de superioridade racial e inferioridade racial. Porque se o país é democraticamente racial, o problema não está na estrutura do país. E, portanto, se os brancos estão no ápice e os negros estão na base, se não é a estrutura da sociedade que explica isso, então... O que você está chamando de estrutura? Os negros estão na base e os brancos estão no ápice, porque aqueles são inferiores e esses são... Aqueles são superiores e estes são inferiores. Posso fazer um comentário? É isso que, inclusive, vai gerar um gradiente racial, que no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas, quanto mais próximos do branco, mais valorizado você seria, quanto mais próximo do negro, menos valorizado você seria. Por isso que na década de 80, por exemplo, vai ser uma pesquisa do IBGE em que os negros se identificam com aproximadamente quase 200 caracterizações. Negro, mulato, marrom bombom, cor de burro como foge, tinha todo tipo de denominação. Foram esses que criaram com base nessa teoria de democracia racial. O Zumbi dos Palmares, em primeiro lugar, que os Zumbi dos Palmares eram coroinha. Coroinha, nem era escravo do Eito. O Zumbi dos Palmares foi para Palmares em solidariedade aos escravos. Segundo, a tese de que em Palmares existia escravo não se sustenta. Mas não só se sustenta, como em toda a sociedade brasileira haviam negros que tinham escravos. Não, eu tô falando de Palmares. Zumbi foi uma das principais lideranças de Palmares. Não existia. Era um sistema hierárquico super rígido. Sabe por que não existia? Palmares existiu por quase 70 anos. A sociedade colonial era uma sociedade extremamente atravessada pela luta de classe. De um lado e de outro. Nem existia isso. De um lado e de outro, que inclusive parte da esquerda brasileira negou isso durante muito tempo, porque a luta de classe no Brasil, ela teria surgido a partir da imigração europeia, desconsiderando praticamente 380 anos em que o principal enfrentamento, a principal contradição dessa sociedade era o enfrentamento entre essas duas classes sociais. E Palmares era o oposto da Senzala. Os quilombos eram o oposto da Senzala. Em Palmares prevaleceu uma agricultura, uma policultura comunitária, diferente da Senzala que estava voltada para atender às necessidades da Europa. Em Palmares nós tivemos várias lideranças negras. Na Senzala as mulheres negras eram objetos sexuais do senhor de escravo. Inclusive é isso que o Gilberto Freire utiliza. Eram considerados era objeto sexual, não é que havia uma relação afetiva com permissividade das duas partes, não era isso. Se em Palmares, vejam bem, se em todos os estados do Brasil, províncias na época, que haviam escravidão, obviamente surgiam quilombos, porque haviam rebeliões nas senzalas, como diz o Clóvis Moura no livro dele, com esse título. Por que não havia rebeliões dentro dos quilombos? Se dentro dos quilombos existiam escravos, era um espaço de rebeliões permanentes. E se existisse escravidão em Palmares... da época, existiam negros que ainda não eram escravos e juridicamente eles tinham outros negros. Se existisse... Você está negando fatos da história. Não, você tá negando. A complexidade da escravidão brasileira é tão grande que existiam negros com escravos, porque existe um negócio chamado ordem social. Não estou dizendo que a escravidão é uma coisa boa, porque é evidente que não.
não. Estou dizendo que naquele ponto a ordem social era tão absurda que negros tinham escravos. Porque o fator da escravidão brasileira, ela não era um fator racial. Mas quais eram os negros que tinham escravos? Ela era um fator, inclusive no próprio Quais continente. Inclusive no próprio quais eram os negros que tinham escravos? Você quer que eu dê o nome de cada negro? Qual era o negro? Qual o tipo de negro que tinha escravos? Qual era o tipo... Não. Independente do tipo de negro, o que isso vai mudar a ideia... Você tá falando do liberto. O que não só juridicamente alguns negros, eles não tinham a própria força. Porque assim, você tá recriando... é uma condição jurídico-política. Você está criando um cenário de escravidão como se o dono do escravo fosse uma pessoa muito rica somente da Casa Grande. Não, somente pelo contrário. a Casa Grande eu não tô nem falando tivesse... Isso. Os mais poderosos, e não é essa os mais a poderosos questão. do Brasil não eram nem os senhores de escravos. Os mais poderosos eram os traficantes. Era uma questão, exato, porque era uma questão de ordem social. E assim, só pra mencionar mais um ponto, dentro do próprio continente africano, a escravidão, ela comia solta. Tinha muita escravidão, sempre foi uma ordem social negra. Se é pra colocar algum fator racial no ponto. Não, você não deixou eu concluir. A grande questão é só uma modernização que o europeu porque branco você faz. Falou que ele tinha escravo. Eu tô falando que não é uma questão de ser do bem ou do mal. É uma questão objetiva. Tá, qual é a questão objetiva? Não é uma tradição africana, como muitos intelectuais falam. Não, eu não tô falando tradição, eu tô falando ordem social. Você deixa eu falar. Porque muitos, inclusive, acham que os quilombos é uma transposição de uma forma de organização que existia na África, por exemplo. Não é nada disso. Os quilombos surgem por uma necessidade objetiva. E por uma necessidade objetiva de manter um quilombo daquele que teve várias investidas, derrotaram vários exércitos. Se tivesse escravos em quilombos no Palmares viveria uma situação de instabilidade, quando permanente. Quando você tem um poder hierárquico forte, você mantém a ordem ali e acabou. Teria, mas esse poder hierárquico. Palmares estava cercado permanentemente, teria... É o inverso das senzalas. Quando Palmares surge... Você está recriando a luta de classes com Palmares, exatamente como eu disse. A luta de classe é uma coisa objetiva, não é invenção minha. É da realidade. Que não se comprova também, que não se atesta. Não é um problema teórico, abstrato. Não é um problema... Não, em nenhum momento. É porque assim, para você falar da realidade, você precisa de alguma teoria. Os dois grupos Quem não tem uma teoria que se comprova na realidade, o problema é do teórico, não meu. Não é um problema disso, É porque é uma questão objetiva. Mas eu estou falando o tempo todo de questões objetivas. Você não explica por que Palmares durou 70 anos. Porque ele tinha uma severidade, ele era rígido e conseguia impor a ordem. Porque tinha um exército contra Palmares. Tá bom, então. Tinha um exército contra Palmares. Não, tudo bem, ainda que não garantiria, ele viveria uma data permanentemente... contra o 13 de maio, fazer o que o movimento negro contemporâneo faz, é completamente absurdo abolição sem reparações. Veja, esse ponto é excelente. Sem reparações, e aí eu preciso citar André Rebouças e José do Patrocínio, que eu não entendo por que a esquerda brasileira, o movimento negro contemporâneo brasileiro, que é imbuído, né, de marxismo, não menciona André Rebouças e José do Patrocínio. Excelente você ter trazido esse ponto. André Rebouças e José do Patrocínio. A gente nem matou o primeiro debate. Vocês querem Coloca tempo então, Júnior. Pode ser. Eu acho que é melhor, porque aí não pode. Então ele precisa de mais 3 minutos. Então vamos lá. Precisa de mais 3 minutos. Conclui a questão sobre Palmares e fala sobre o Silvio Almeida. Beleza. Palmares era a negação da escravidão. Foi o quilombo mais importante da América. Foram aproximadamente de 20 a 30 mil homens e mulheres ali. Se quer falar de democracia racial, Quilombo de Palmares talvez tenha sido a principal expressão de democracia racial no Brasil. Porque eram negros, eram brancos, eram as pessoas que eram consideradas como prostitutas, degradados. Os indígenas, que inclusive eles utilizam o argumento de ter encontrado objetos produzidos pelos indígenas no Quilombo de Palmares para dizer que os palmarinos escravizavam os indígenas. É porque em Palmares todo mundo trabalhava. E Palmares não existia propriedade privada. E isso não é invenção da esquerda. Isso é constatação de um holandês que foi para o enfrentamento com Palmares e fez esse relato. Isso aí são documentos da classe dominante, inclusive. Tudo é de todos, nada é de ninguém. E digo, isso em função de uma necessidade objetiva de enfrentar. Palmares negou todos os acordos que a coroa portuguesa ou luso-espanhola, primeiramente, todos os acordos que eles estabeleceram. Todos. Independência de classe.
independência de classe. Palmares, o momento que Palmares mais cresceu foi justamente no momento que o Nordeste brasileiro foi invadido pela Holanda, que estabeleceu uma guerra entre as tropas holandesas e as tropas luso-espanholas, porque na época Portugal estava sendo dominado pela Espanha. E tanto os holandeses quanto os espanhóis e os portugueses prometeram a liberdade para os escravos que se incorporassem ao exército de um ou outro país. E a maioria dos escravos naquele momento tiveram como opção nem ir para um lado nem para o outro, porque os dois eram escravocratas, mas ir para Palmares. Por isso que é no momento que tem uma crise em cima entre o grupo dominante, é justamente o momento que Palmares mais cresce. E a forma de organização de Palmares, isso, documentos da classe dominante, era o oposto do que tinha na senzala. Completamente o oposto. As mulheres, isso é muito importante, repito, as mulheres que eram consideradas como objeto sexual, mulheres sem nome, sem rosto, em Palmares eram grandes lideranças. Por exemplo, Dandara era capoeirista e era responsável pela defesa militar de Palmares. Alcatune também era responsável pela defesa militar de Palmares. Em Palmares prevalecia a poliandria. Vejam bem, a poliandria, que era poligamia e ao mesmo tempo poliandria, porque havia um desequilíbrio entre a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Então tudo isso é em função de questões objetivas. Era necessário produzir, era necessário estabelecer a defesa. Palmares construiu um esquema de defesa em relação às tropas desses 3 países, que é algo impressionante que a gente precisa inclusive estudar. Por isso é uma grande referência para a gente. Foi a negação da escravidão. Entendi. A negação da escravidão. E por isso o Zumbi dos Palmares, inclusive o Zumbi dos Palmares nem foi assassinado. Ele cometeu suicídio. Ele se jogou de cima de um penhasco. Então, tudo isso reflete algo que é extremamente importante, inclusive para a gente fazer esse debate hoje, que o país está polarizado entre o bolsonarismo de um lado, o lulismo do outro. Se pegar Palmares para hoje, Palmares nem um lugar nem o outro, Palmares. Nós queremos a liberdade. E os escravos da época foram. O Silvio de Almeida é o seguinte, é um baita de um intelectual, a gente tem que respeitar. A Djamila também, são baitas intelectuais. Agora, criou um conceito que é isso, conceito de estrutura sem explicar que é estrutura, tá? O principal problema do conceito dele é que identifica o racismo, mas não identifica os racistas. Tanto é que quando aconteceu o assassinato de João Alberto, aquele que foi morto no estacionamento do Carrefour, o Silvio de Almeida, sendo consequente com o que ele escreve, ele vai compor um comitê antirracista, porque acha que o problema do racismo no Brasil se trata exclusivamente de educar os brancos e não entende o racismo como uma ideologia orgânica do capitalismo. Ele entende o Estado não como Estado classe. Como que o capitalismo faz racismo? Ele entende o Estado, inclusive como vocês entendem, que o Estado parece que é uma casca vazia. E aqueles grupos que são os grupos mais bem articulados são os grupos que conseguem ocupar essa estrutura do Estado. E ele é exemplo disso, tanto é que ele foi compor a Secretaria o Ministério dos Direitos Humanos. Ele acredita piamente nisso. Então o grande problema dele é justamente isso. E essa massificação que teve do racismo estrutural acabou sendo utilizado por todo mundo para tudo. Então, quando estourou a rebelião antirracista nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, que foi a maior rebelião antirracista da história dos Estados Unidos. Não, aquilo dali foi ridículo. Dos Estados Unidos. Do Black Lives Matter? Isso, que eles estavam à frente, que inclusive eles canalizaram para dentro da institucionalidade. O Trump, quando ficou encurralado, porque no primeiro momento o Trump era a favor de abrir fogo contra os manifestantes. Depois ele se escondeu no bunker da Casa Branca. E depois ele deu uma declaração. Isso aí é um problema do racismo estrutural porque tem a ver com tantos anos de escravidão. O prefeito da cidade utilizou o mesmo argumento. Então todo mundo utiliza o argumento do racismo estrutural para justificar o racismo quando acontece. A direção do Carrefour. Mas isso aqui é porque é um racismo estrutural. E posso dizer para você. Mas eles foram processados mais de 100 milhões, não foram? Não, e a dona do Black Lives Matter, ela tem uma puta de uma propriedade, ela sonegou lá um puta do imposto pelo Google. E aí pegou uma puta de uma propriedade. Mas enfim, a gente não pode confundir a direção do movimento com a base do movimento. O movimento é extremamente justo. Um movimento extremamente agressivo, violento, que obrigava pessoas a beijarem os pés no meio da rua, militantes extremamente raivosos. Isso. É uma coisa assim, absurda. Isso aqui é Redcad, né? Programa da Hebe, pra gente tá colocando isso aqui. Eu adoraria estar na Hebe. Eu amo a Hebe, eu amo com todo respeito.
Perfeito, Júnior. Eu amo a Hebe, adoraria estar na Hebe. Aquele movimento... Uma mulher linda, elegante, maravilhosa. Aquele movimento foi... Inclusive, é importante a gente ainda falar sobre o Black Lives Matter, que nos Estados Unidos, o movimento conservador negro é muito mais forte. Então, existiam bairros onde existiam comércios de pessoas negras. E assim, não era nem negro, porque como eu sou clarinha, né, as pessoas acham... Você seria negra nos Estados Unidos. Não entendeu? Porque eu sou clara. Você também. Lá a gente é só latino. Mas pessoas retintas e tal. E eles depredavam o patrimônio de pessoas negras. Então, que movimento é esse que luta pelo negro e prejudica a propriedade privada pelo negro? Você já descreveu aí que Quilombo dos Palmares não tinha propriedade privada, que já demonstra que ele era péssimo. Porque não tinha a propriedade privada. Você reconhece que não tinha. Não tinha porque a hierarquia era tão forte, tão severa que não tem mesmo. Porque o dono era o Palmares. O dono era o zumbi. O dono era o zumbi. Se tivesse então, assim, propriedade privada... Mas você acha que eu sou contra a propriedade privada? Não, Deus me livre, eu tô falando, se tivesse propriedade privada, se tivesse diferenciação de classe no interior de Palmares não resistiria 7 meses. Resistiu 70 anos. Ele resistiu por uma questão de severidade, de hierarquia, dessa forma de organização social. É isso, você quer recriar aqui como se o marxismo desse certo em Palmares, não dá. Zumbi não viveu 70 anos. Deu os 3 minutos dele? Palmares foi 70 anos. Deu os 3 minutos dele? Deu os 3 minutos dele? Você interrompeu aí umas 10 vezes. Você quer falar mais alguma coisa? Vamos pontuar. A gente estava debatendo, então, Zumbi dos Palmares, a questão do racismo e agora Black Lives Matter, certo? Então, eu só queria fazer algumas pontuações, porque teve muitas coisas que ele falou que eu concordei, assim, que eu assinei embaixo, e é isso mesmo. Então, vamos lá, Você falou um pouco do período ali, da transição, e eu acho que isso até entra... Cadê? Deixa eu só achar aqui pra não me perder. Era o André Rebouças que você ia falar. Isso, mas eu acho que nós colocamos, né, nós determinamos como tema também, né? Aí, a transição. Que nem esgotamos o tema anterior, mas tranquilo. Você quer falar mais alguma coisa do tema anterior? Se você quiser, por mim tá tudo bem. Segue o retorno na minha fala. Se alguma coisa, você fala. Mas vamos lá. Você trouxe uns pontos muito importantes, muito bons mesmo. Você falou, por exemplo, a respeito do período ali da transição, né? Acho importante a gente colocar que o período da abolição, que foi o maior movimento pró-liberdade deste país, pra mim é o movimento mais importante desse país, porque ele deu certo, né? Ele funcionou, ele entrou na agenda, ele deu certo até a página 2, e aí eu acho que é aí que a gente começa a ter algumas concordâncias, né? Em relação a onde é que estão os problemas. A abolição, ela é um movimento que ela uniu a monarquia, ela uniu a classe cultural e ela uniu muitos intelectuais. Então, por exemplo, a gente tinha Joaquim Nabuco, um homem branco, que foi um dos maiores ativistas pela abolição da população negra. Junto do Joaquim Nabuco, a gente sempre cita essa tríade, né? Tinha ali André Rebouças e José do Patrocínio. André Rebouças, o maior engenheiro desse país, assim, um homem inteligentíssimo, de uma estrutura intelectual realmente invejável, muito bem preparado, falava diversos idiomas, assim, uma coisa impressionante, como aquele homem era extremamente inteligente e muito próximo da monarquia. Ele era amigo íntimo do Dom Pedro II. Porque eles se conheciam há muito tempo, assim. O Dom Pedro II, certa vez, foi numa escola fazer um teste de matemática e testou o André Rebouças, ele passou e tal. Do Dom Pedro. Também. Isso, também. E aí testou ele, então assim, eles se conheciam há muito tempo e tal. E o pai dele, ele era advogado, aquilo que a gente chama sem um diploma, né? Ele aprendeu só lendo, assim como o Luiz Gama. Então assim, são negros realmente de uma envergadura intelectual completamente absurda de tão boa. E essas pessoas, elas eram muito próximas da monarquia. O José do Patrocínio, que era um pouco menos, ele tinha essa pegada um pouco anarquista e tal, ele vai mudando ao longo ali da história os posicionamentos políticos dele, mas ao final da abolição, ele estava muito próximo da monarquia, inclusive é ele que cria a Guarda Nacional, né? Ele faz uma espécie de projeto de isabelismo, porque a intenção do André Rebouças, do José do Patrocínio, enfim, de todos aqueles envolvidos na monarquia, era justamente que acontecesse a reforma agrária. É esse o ponto. A monarquia tinha esse objetivo, eles tinham um projeto pós-abolição, e esse projeto incluía justamente a reforma, incluía justamente isso que agora o movimento negro contemporâneo, que pra mim agora não faz mais sentido, chama de reparação histórica, mas aí é o próximo tema. Mas eles tinham realmente esse objetivo, não com esse nome, porque você precisa... Exato, que é aí que a gente começa a ter problemas. E eu também concordo com você. Acontece um golpe republicano, nós vivemos inclusive até hoje um golpe, acontece esse golpe republicano, e é importante a gente mencionar que esse golpe republicano, ele tem origem no positivismo. Então são pessoas extremamente positivistas que têm a ciência como um deus. A ciência do momento era a eugenia, aquilo que a antropologia criminal, por exemplo. E aí
aí sim, é aquilo que a gente chama de racismo científico. Então existiam várias teorias que propagavam o tempo inteiro que o negro era inferior em relação ao branco. E quando a gente quando nós fizemos trazer as pessoas para cá, os italianos e tal, eles vieram devendo ao Estado, isso é verdade também, eles de fato eles tinham a vida ali sequestrada pelo Estado, mas também é verdade, fatos coexistem, também é verdade que eles vieram com o objetivo de branquear o Brasil. Em 100 anos, o projeto era que em 100 anos todos os negros do Brasil fossem extintos e que ficasse, portanto, somente pessoas brancas, porque eles atribuíam a raça negra, e naquele tempo se usava o termo raça, né? A gente sabe que hoje em dia não faz muito sentido do ponto de vista biológico e tal, mas eles atribuíam a raça negra o atraso do Brasil. Agora, as minhas questões em relação às discordâncias por exemplo, você menciona o caso da Inglaterra. A Inglaterra, ela só tem ingerência aqui no nosso país até 1850, que é quando sai aquela lei do... alguma coisa Eustáquio. De Queiroz. Isso, esse mesmo. De Queiroz, que é do ventre livre e tal, e aquela coisa toda, e aí ela para de interferir. O que acontece é que lá eles tinham, de fato, um movimento pró-liberdade e tal muito grande. Então, alguns abolicionistas daqui, por exemplo, Joaquim Nabuco, trocavam cartas, trocavam correspondências com alguns abolicionistas de lá. Mas isso não chega a ter um caráter de interferência aqui no país e aquela coisa toda. A questão da escravidão no Brasil, nesse período, ela já estava sendo debatida dentro da monarquia há muito tempo. Inclusive, você tinha liberais que defendem a propriedade privada, debatendo e pedindo que essa liberdade teria que vir, porque o liberal, ele acredita que a lei existe para a manutenção da personalidade da pessoa, da propriedade privada e da própria Por isso a Guarda Nacional, liberdade. Né? Por isso da a Guarda própria... Nacional. Calma, a Guarda Nacional é um outro ponto, que aí é José do Patrocínio, isso. não tem relação. Citou, tudo bem. Não tem relação, né? Porque aí depois vem golpe e tal, e ele quer fazer essa proteção porque eles queriam que tivesse o terceiro reinado. Até pro projeto de reforma passar, porque como é que se eu rompo com esse governo, como é que eu dou andamento ao meu projeto pós-abolição? Então, por uma questão estratégica também, política, era muito mais inteligente eu defender a monarquia, porque ela estava defendendo uma pauta minha. Ou seja, o objetivo de todo mundo que tem uma pauta política é inserir aquela pauta na agenda formal do governo. Concluir que aí fica deixa ela falar. Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Então, assim, o ponto é só esse, assim, a Inglaterra, de fato, ela interfere, mas ela não consegue interferir depois desse pós-abolição. Por exemplo, o André Rebouças, ele vai para os Estados Unidos e experimenta um racismo terrivelmente terrível, e não que não existisse aqui no Brasil, tá? É importante dizer isso, mas é porque nos Estados Unidos era muito mais severo, a ponto dele não conseguir se hospedar em hotéis, por exemplo. Aqui no Brasil ele não tinha esse tipo de problema, até porque ele andava perto da monarquia. E aí, só quando ele volta disso, isso, sei lá, 1870, por aí, é que ele começa a se envolver no abolicionismo. Então não faz sentido a gente colocar essa conexão com a Inglaterra. E aí eu acho importante a gente deixar claro essa questão do Gilberto Freire, né? A gente passa por golpe, o eugenismo sobe, inclusive muito do que a gente vive de racismo é justamente disso, essa cultura subalterna do negro. É daí que vem diversos xingamentos, é daí que, por exemplo, vem o preconceito de achar que o negro fede, porque também tinha um problema sanitário no país. É daí que vem o preconceito de achar que o negro é ladrão. Então, assim, vem uma série de pensamentos extremamente racistas, muito dessa república brasileira, dessa república positivista e militarista brasileira, que é o que a gente vive até hoje, assim, né? Que é o que se existe até hoje. Quando uma pessoa negra sofre racismo, vem muito... A base teórica, por isso que eu gosto de dar... As ideias vêm de algum lugar e elas vêm da academia, a base teórica vem disso. E aí a gente chega no Gilberto Freire. E aí, o Gilberto Freire, ele foi um dos maiores pesquisadores da população negra e do Brasil. É o maior sociólogo que esse país já teve. E se o país respeitasse os seus intelectuais, ainda que discordassem do posicionamento político dele, reconheceriam o talento dele. Eu, por exemplo, tenho a maior facilidade de reconhecer o talento do Muniz Sodré. Discordo de absolutamente tudo que ele fala do campo político. Ele é marxista. Mas reconheço quando vejo um bom pesquisador na frente. E aí o Gilberto Freire... Muniz Sodré é marxista? E muito. E muito. Beleza. E muito. Beleza. E ele tem críticas, inclusive, ao Silvio Almeida. Mas o ponto é...
O Gilberto Freire, ele explica o país valorizando a miscigenação, e eu acho isso um ponto extremamente positivo, porque não faz sentido eu criar um movimento que defenda... Eu acho que é perfeitamente possível eu olhar quais são as demandas da população negra, olhar, por exemplo, que a população negra, de fato, é a população mais pobre, né? São os pardos, os pretos e tal. Olhar que a população negra, de fato, é a população que tem menos acesso à educação, que tem menos acesso a tudo, e elas precisam ter essa ascensão material para ter ascensão cultural e vislumbrar novas possibilidades em sua vida. Então, acho perfeitamente possível criar um movimento nesse sentido, como era, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, que tinham escolas, que tinham cursos profissionalizantes e promovia a ascensão da população negra, e, ao mesmo tempo, reconhecer que, embora a escravidão seja, sim, desumana, fira todo e qualquer direito humano, ela trouxe a miscigenação. E isso não é uma coisa negativa para o nosso país. E por que ele fala isso? Ele fala isso olhando para fora do país e vendo que, por exemplo, nos Estados Unidos teve uma guerra depois da abolição de lá, teve um baita problema, e os negros americanos só conquistaram seus direitos civis muito tempo depois, só na década de 60 e tal. Então, assim, quando a gente tá falando de malha social, quando a gente tá falando de um problema do tamanho que é o nosso país, a gente tem que levar vários fatores em consideração, e era sobre isso que ele estava falando. Florestan Fernandes, junto com os amigos USPianos ali, a galera da USP, inclusive, a tese do Florestan Fernandes é uma cópia de uma mulher, Virgínia alguma coisa, acho que Virgínia Bicudo, talvez, não lembro. Mas é quase que uma cópia do trabalho dela. Ela já tinha feito um estudo, uma tese mais ou menos ali nos moldes de Florestan Fernandes, quando ele vai falar sobre a integração do negro na sociedade de classes, que é o título da tese. E aí ele começa a traçar essa ideia, né, de democracia racial e tal, e o mito da democracia racial, aquela coisa toda que depois, ali, mais pra frente, década de 70 e tal, o movimento negro incorpora bastante. Mas, inclusive, tem entrevistas do Gilberto Freire falando que ele não falou a respeito disso, que não era o ponto dele, que ele realmente queria celebrar o que ele chama de brasilidade, né, a brasilidade, porque dentro da sociologia brasileira, até hoje nós nos perguntamos o que é ser brasileiro, tendo em vista que a nossa história é tão complexa. Então, acho importante ter isso em mente. Pronto. Tá. Primeiro, o debate da mestiçagem no Brasil, ele é produto de um debate que está tendo no mundo todo, porque também você tem ali o chamado nacionalismo exacerbado, que tem a ver também com o imperialismo, e está todo mundo tentando buscar a sua identidade na história para a construção de uma identidade nacional. E é a ideia que vai prevalecer durante o Estado Novo, que é uma ditadura de Vargas. Sim. É justamente a ideia da mestiçagem. A ideia da mestiçagem é justamente para tentar diluir as contradições que existiam de classes e de raça. O movimento negro sequer podia se organizar, ainda que na década de 30 teve a maior organização do movimento negro brasileiro, que foi a Frente Negra Brasileira, que inclusive capitulou a organização dos integralistas, pegou, inclusive, o lema era mais ou menos isso: família, pátria, raça. O lema era família, raça, isso. Pátria do Arlindo, e Deus. Como é que é o lema? O lema era família, pátria, raça e Deus. Um negócio assim. Tá. Porque eles eram monarquistas. Então, que surgiu naquele momento, mas o objetivo era justamente isso, escamotear as contradições. Então, vejam bem, a dificuldade que o movimento negro teve de se organizar após essa tese ter ganhado muita força era grande. Por quê? Porque o Brasil não era nem branco nem negro. O Brasil era mestiço. Então, quando o movimento negro tentava se organizar, é como se o movimento negro é que estava provocando racismo. Então, os militantes do movimento negro eram culpados de racismo. E digo mais, os stalinistas, que vocês chamam às vezes de marxistas, negavam também o racismo no Brasil, em função dessa teoria, que inclusive o Gilberto Freire, ele vai ser contratado pelo Salazar. Você sabe o que é o Salazar? Sim. Que é o ditador de Portugal, para ir dar palestras nas colônias portuguesas de África, quando essas colônias portuguesas estavam lutando contra a dominação de Portugal. Porque ele parte da ideia de lusotropicalismo, que os trópicos, né, ele fala de Portugal, ali, em função da questão regional, climática, criou a maior democracia. E em função disso, ele vai para tentar convencer
os membros, as pessoas das colônias portuguesas a não lutar contra Portugal, porque Portugal era mais benéfico do que as outras colônias. Isso na luta pela independência das colônias. Eu não sabia disso do Gilberto Freire. Lusotropicalismo. E ele foi para lá. Sobre a transição abolicionista, isso é interessante, porque vejam bem, quando você fala, você cria uma oposição entre os monarquistas e os republicanos. Então parece que os monarquistas defendiam a abolição, vejam bem, e a monarquia é desde 1924. O Brasil foi o único país da América que obteve a independência mantendo a escravidão. E os monarquistas são abolicionistas. É uma contradição. Não é o Brasil manteve a escravidão por mais 66 anos, porque tinha a ver com o medo do que aconteceu no Haiti. O Haiti teve a única revolução escrava vitoriosa da história da humanidade. Que foi um conflito que teve entre Inglaterra e França. Os franceses armaram os escravos derrotaram a Inglaterra, derrotaram a Espanha, depois eliminaram a população de senhores de escravos. E no Brasil, a grande preocupação era essa. Por quê? Porque quando chega o momento de você discutir a independência do Brasil, que não era mais possível manter da forma como estava, quem que você teria que armar? Como fizeram as outras colônias espanholas. Quem que ia compor esse exército para enfrentar Portugal e, por tabela, enfrentar a Inglaterra, que já dominava Portugal? Eram os negros. E qual era o maior medo? De que os negros, compondo o exército, derrotassem Portugal, derrotassem a Inglaterra e fizessem aqui o mesmo que foi feito no Haiti. Daí vem a ideia o medo da haitianização do Brasil. Por isso que o Brasil faz um acordo com Portugal e com a Inglaterra, e ali que surge a nossa dívida externa, porque para a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil, né, para Portugal reconhecer a independência do Brasil, o Brasil teve que assumir a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, que estrangulou com as finanças do Brasil. E é interessante que na década de 30, o Brasil foi pedir um empréstimo para Portugal, e os dois barões que articularam o empréstimo, né, eles pegaram 20% dos recursos, não me lembro agora qual o valor. Os juros eram tão altos que parte do dinheiro teve que ficar na própria Inglaterra, em função da dependência que o Brasil tinha da Inglaterra. Esses dois que negociaram, eles levaram quase 50% de todos os recursos que foram contraídos. E aí, o ministro das Finanças do Brasil naquela época, ele senta e fala: nós temos que pedir empréstimo, mas tem que acabar com os juros, porque o juros está estrangulando com a economia brasileira. Quem vai lá é o pai do André Rebouças, para dizer que aquilo era um calote. O cara defendeu que o Brasil não deveria mais estar pagando, está discutindo. Na década de 30, na década de 30, 1830. Não, 1830. Aí vamos para a questão da abolição da escravidão. Porque construíram uma história por cima, superestrutural, e nega todo o processo que vinha por baixo. Todo o processo que vinha por baixo. Essa negação são vocês que dizem, primeiro lugar, depois que teve a lei Eusébio de Queiroz, que não foi a lei do ventre livre, a Eusébio de Queiroz é que acaba com o tráfico internacional de escravos. É, essa daí mesmo. A Inglaterra era contra o tráfico, mas não era contra a escravidão. Tanto é que aqui em São Paulo, ela montou toda a estrutura aqui na zona urbana, inclusive o Porto de Santos foi construído pelos ingleses para escoar toda a produção produzida pelos escravos aqui em São Paulo. O que acontece? Nesse período, quando finda o tráfico internacional, entra em movimento o chamado tráfico interprovincial. Porque as províncias do Nordeste, elas estavam empobrecidas. E o que fez os senhores de escravos do Nordeste? Começaram a vender escravos aqui para o Sul. Para o Sul-Sudeste. Chega um determinado momento em que, como findou o tráfico de escravo, o escravo ele começa a valer mais e começa a dar prejuízo. E aí vem a ideia não de libertar os escravos, mas da imigração europeia para cá, vem muito antes, inclusive, da abolição da escravidão. Ou seja, tem um processo de desescravização no Brasil. E sequer havia movimento abolicionista, existia uma opinião abolicionista. O que gera o movimento abolicionista é o processo de desescravização. Por quê? Porque quando aqui na região sul-sudeste as câmaras começam a votar contra o tráfico interprovincial, porque eles chegaram à conclusão que era melhor você trazer o imigrante europeu para cá, porque era mais barato e mais lucrativo, o que vai acontecer? Os senhores de escravos do Nordeste ameaçam abrir fogo contra Dom Pedro. Por quê? Porque eles queriam os primeiros a defender a abolição da escravidão no Brasil. Aí você acha que tá tudo bem, vamos romper todo o país. Vejam bem, olha só, vocês não sabem administrar um país, os primeiros a defender a abolição da escravidão no Brasil, formalmente, foram os senhores de escravos do Nordeste.
Que tipo de abolição que eles queriam? Abolição com indenização. Por isso que esses grandes abolicionistas que surgem, eles surgem com um processo de desescravização. Não são eles que vão impulsionar a desescravização, é a desescravização que faz surgir o movimento. E eles são justamente do Nordeste, a maioria deles. O André Rebouças, inclusive, é da Bahia. O Joaquim Nabuco é de Pernambuco, estritamente ligada a esses senhores de escravos. Aí tem a Guerra do Paraguai, e logo depois da Guerra do Paraguai, o exército rompe com Dom Pedro. A Igreja Católica rompe com Dom Pedro, em função daquela crise que teve do regime do Pradoado. Rompe com Dom Pedro. Começa a surgir um movimento, sobretudo aqui um movimento por baixo, um movimento que é considerado, inclusive, os abolicionistas anônimos, que não está na história, não foi contado na história. Que surge e cria-se uma situação pré-insurrecional no Brasil. Pré-insurrecional. O 13 de maio... ele foi uma medida preventiva, porque o chão estava rachando sobre os pés da elite brasileira. Mentira. E vejam bem, foi para preservar o regime, porque não conseguia mais preservar a escravidão. Ué, e preservou como que deu só te dar um exemplo. A lei do ventre livre é de 1871. Beleza? Quem nasceu em 1870, ou quem nasceu um dia antes da proclamação da aprovação dessa lei, continuava como escravo. Tranquilo? Depois vem a lei do sexagenário, que o indivíduo só vai poder obter a liberdade quando completar 60, depois botaram para 65, porque os senhores de escravo aqui achavam que era pouco. 63, 65. O indivíduo que nasceu um ano antes da abolição da lei do ventre livre, e se permanecesse com a lei do sexagenário, ele só iria obter a liberdade na década de 1930. Foi esse movimento por baixo que obrigou a Princesa Isabel, o Império e a elite brasileira a provar. Tanto é, cara, que a lei Áurea, ela só tem 2 parágrafos. Eles anularam todas as outras leis, eram justamente para prolongar a escravidão. Isso que fala de que essas leis eram abolicionistas, não era. Era para prolongar a escravidão. Porque foi um processo que veio por baixo. O André Rebouças, inclusive, ele fala isso. O André Rebouças, o Joaquim Nabuco, por exemplo. O André Rebouças dizia o seguinte: nós temos que falar para os senhores de escravos. E ele era progressista em relação a isso. Nós temos que constranger os senhores de escravos. Mas nós não podemos falar para os escravos. Porque se nós falamos para os escravos, nós vamos imprimir ódio no coração deles. E ele estava certo. E o que poderia acontecer no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Haiti, era um medo muito grande. Então, qual era a ideia deles? Pegaram um movimento real que surgiu por baixo. Um movimento real que surgiu por baixo. E inclusive, acho que é o Joaquim Nabuco, ele vai dizer o seguinte: façamos no parlamento para que ele não seja feito na rua. Na verdade, todo aquele processo ali foi contra um processo muito rico. Por quê? Porque se não tivesse a abolição da escravidão como ela se deu, não só a escravidão teria acabado no Brasil, não só a monarquia teria sido derrubada, mas poderia ter derrotado era o sistema com a reforma agrária. Não, a preocupação dele é a preocupação de José Bonifácio, que é muito mais avançado do que esses caras aí. Porque José Bonifácio, ele já defendia isso no momento em que a escravidão estava no auge, na década de 30. A preocupação com a reforma agrária. Mas sabe qual era a preocupação com a reforma agrária? Porque eles sabiam que se o escravo tomasse em suas mãos a luta pela abolição e a luta por reforma agrária, o Brasil poderia ter se transformado no Haiti, o Brasil poderia ter se transformado nos Estados Unidos da Guerra Civil. Mas então não é porque esses indivíduos eram abolicionistas. Você acha bom a guerra do Haiti e a guerra dos Estados Unidos, a guerra civil dos Estados Unidos? Você acha coisas ok? O quê? Você acha foi ok? necessária. É porque vocês acham bom. Vocês acham bom ter guerra. 10 minutos, pode ir. Vamos lá. O meu ponto é, de fato, havia essa preocupação na monarquia. Olha, essa afirmação de que a monarquia, ela não ligava para a condição servil do negro, ela não faz sentido, porque, por exemplo, o Dom Pedro, ele deu a alforria para os negros que serviam para ele. Inclusive tem o Rafael, que é muito citado, que era uma espécie de secretário, a gente pode chamar assim, que era o cara que estava a todo tempo do lado do Dom Pedro, que era também um rapaz negro, né, que era escravo e tal. Essa preocupação que você menciona, ela está certíssima e é uma preocupação completamente coerente quando você tem um governo de um país nas mãos. Não se rompe ordem social do dia para noite, não se promove guerras sem pensar nos efeitos colaterais num país.
Imagina agora se a gente for promover uma guerra no nosso país, porque cada um tem uma bandeira. Então vamos lá, tem uma bandeira que acha que tá acontecendo X, aí eu vou lá e vou promover uma guerra para romper toda a ordem social. Então eu concordo com você, exatamente isso. Havia sim a preocupação da manutenção do país, e é uma preocupação que todo e qualquer governante tem que ter. Não se promove guerras, não se promove rupturas abruptas dentro de uma malha social, porque é um risco muito grande de gerar efeitos colaterais completamente insanos, com morte, com derramamento de sangue, que é o que a gente viu aí, a exemplo dos Estados Unidos e do Haiti. Então, de fato, foi uma medida pensada em relação a isso, mas isso não anula o fato de ter a preocupação também com a condição do escravo, porque fatos coexistem. Eu posso sim me preocupar com a manutenção do meu país e posso sim me preocupar, olhar para aquilo dali e enxergar uma opressão. Então não faz sentido. Havia um cartas, por exemplo, da princesa Isabel, que ela era o tempo todo desincentivada a assinar a abolição, justamente porque saberia que aconteceria alguma coisa, algum conflito, e o próprio governo dela, né, o próprio reinado dela entraria em risco. Ela não conseguiria, aproveitando que ela não conseguiu, foi expulsa do país, foram expulsos na calada da noite pelos militares positivistas. Então, haviam cartas em que ela dizia que ela era uma mulher muito católica, e ela dizia que ela tinha realmente um peso na consciência enquanto católica de saber que aquilo acontecia no país dela, e que era uma obrigação dela enquanto católica, antes de tudo, porque ela devia contas a Deus. Então, que ela preferia perder o reinado dela, ela preferia perder o governo do que ver o país dela ainda com a escravidão. Então, aqui o que você pontuou, eu concordo, é exatamente isso que aconteceu, e não acho que isso seja um ponto negativo. Você tem sim que ter essa responsabilidade de calcular as consequências dos seus atos quando você está dentro de um governo, ainda mais de um país do tamanho do Brasil, que é um país de esferas continentais. Eu acho que a gente já pode ir pro próximo... Deixa eu fazer só uma pergunta. Claro. Se não tivesse a participação dos abolicionistas na monarquia, para onde que iria? Quando que sairia? Então, acho que alguma hora ia ter a pressão e o rompimento, porque assim, a abolição, os fenômenos sociais, os movimentos sociais num todo, eles têm vários fatores que chegam chegam ali na pauta final, entendeu? Chegam na agenda. Então, as revoluções, né, as rebeliões que aconteciam foram essenciais, é óbvio que elas foram importantes. Os saraus que eram promovidos pela classe da elite, uma classe mais intelectual, mais cultural, foram extremamente importantes. A pressão que os liberais, nesse ponto, inclusive, os liberais colocavam muito mais pressão do que os conservadores. Havia dentro do conservadorismo ainda uma resistência muito grande em relação à escravidão. Os liberais, como disse, compartilham dessa premissa de liberdade da pessoa humana, então eles colocaram muito mais pressão. Isso foi importante, esse debate parlamentar ali entre os dois pontos foram importantes. E aí, assim, o movimento de fato vai crescendo. O José Bonifácio fala lá atrás, de fato, na época dessas leis, de fato, não tinha. O André Rebouças, ele só acorda para essas questões depois que ele volta dos Estados Unidos. Então, assim, ele já acorda muito depois. Então, assim, o movimento ele foi muito mais próximo ali da virada, né, pro golpe republicano do que tudo, mas uma série de fatores contribuem para aquilo. Não tem como eu pontuar que foi uma única coisa. Geralmente, o que é a única coisa é a gota que escorre no copo, entendeu? Mas é a última gota d'água. Você diz em relação à monarquia? Os abolicionistas dentro da monarquia. Você diz qual é o impacto deles? Sim. Eu não consigo calcular. Eu acho que não tem como a gente calcular. Porque na visão dele é zero, né? Não, claro, retardaram a abolição durante muito tempo. Não, zero é completamente... Retardaram, só entraram em ação porque tinha um movimento real que poderia derrubar não só a monarquia... Eles poderiam... Poderia, inclusive, ter feito reforma agrária. Entendi. Mas pra você, de 0 a 100%, quanto que poderia realmente ter uma guerra civil no Brasil? Não, o problema não era a guerra civil, porque não dependia de quem estava embaixo. Porque a ideia é o seguinte, quando os de baixo se movem e que tem processo de enfrentamento, a culpa é de quem se move. A expectativa de vida do nosso povo aqui nesse país, durante a escravidão, era de 7 anos. Você sabe o que significa isso na guerra? 7 anos. Quando você reage contra isso, você é violento. 7 anos. Justamente para dar perenidade ao tráfico de escravos. Aí quando você se rebela na senzala, organiza o quilombo, você é violento. Aí você é o último país que ainda mantém a escravidão, mesmo quando a própria Igreja Católica já condenava, mesmo quando o exército rompe com Dom Pedro. Não tinha, qual era o tripé para manter a dominação? Era os senhores de escravos, romperam, sobretudo do Nordeste. Então você está dizendo que os abolicionistas não serviram de nada? O exército, romperam.
tá? Romperam. E a Igreja Católica rompeu. É como se fosse isso aqui. Tá aqui os pilares e todos os pilares estão detonados. Não tem mais como você manter isso aqui. Por isso que a abolição da escravidão ela é de 1888. Mas por que você acha que o Brasil foi o último? A proclamação da República, aqui é 1888, a proclamação da República é um ano depois, porque não tinha mais como você sustentar, porque os principais pilares já estavam detonados. Não, isso também é verdade, mas isso não anula a abolição. Sabe qual é essa versão aí? É a versão que tenta esconder as classes populares como sujeito social da luta. Aí você atribui para quem está tentando manter sobre... Não sou eu que estou falando isso. Eles diziam isso. Nós temos que fazer por dentro da institucionalidade, claro. Senão isso aqui pode ir para qualquer lugar, pode ser transformado em novo Haiti. Certo. Ué, se mas você eles tem não iam fazer reforma agrária regra por do dentro. Jogo. Eles não iam fazer. Quem iria fazer reforma agrária era as classes populares. Tanto é que o movimento abolicionista... Como que a classe popular não tem nem capacidade? Se esse movimento abolicionista, vejam bem... teve a proclamação, a abolição da escravidão, a proclamação da República, certo? E não teve reforma agrária, beleza? Por que o movimento abolicionista ele acaba depois do 13 de maio? Porque era para fazer uma abolição por dentro da ordem. Porque se eles estavam preocupados com reforma agrária, eles teriam mantido o movimento pós-abolição da escravidão. Porque os negros ficaram sem acesso à terra. Mas mudou o governo, aí é republicano, não é monarquia. Isso aí é que vai gerar... Isso aí é que vai gerar... tanto é o Joaquim Nabuco, ele vai fazer parte do governo republicano. Inclusive, ele vai ser embaixador do governo de Campos Salles nos Estados Unidos. Ele vai defender a doutrina Monroe, aqui no Brasil. Ele vai defender o Big Chic. E vejam bem, esse abolicionista aqui, se coloca no meu lugar enquanto professor de educação básica, falar para os meus alunos, maioria preto, colocar esse cara como referência. Mas aí você tá apelando para sentimentalismo. Como referência, veja bem, como referência. O cara defendia... Teve um encontro aqui, pan-americano aqui, que o nome do palácio era Palácio Monroe, ou Mora, aqui. Ele escreve uma moção. Teve o encontro aqui, depois teve na Argentina também, em Buenos Aires. Ele defendia que o Brasil deveria se submeter aos Estados Unidos. Ele passou todo o período achando que o Brasil devia se submeter à Inglaterra, agora aos Estados Unidos. Como que a gente vai ter como referência um cara que diz que o Brasil tem que se submeter a um país, inclusive de intervenção? Big Stick era isso, era a política do porrete, que tinha um dos regimes mais odiados da história da humanidade, que foi o Jim Crow. Isso daí não tem nada a ver com a abolição, tá? Você tá fazendo um recorte, falando uma coisa no futuro. Jim Crow, não tem nada a ver com a abolição. O cara defende isso em 1910. Não, deixa eu ir para a próxima pauta, porque daqui a pouco eu tenho que ir em 1910. Mas obrigado aí por esclarecer esses pontos. Vamos lá. A próxima pauta é reparação histórica. Me desculpa mesmo, é que meu tempo hoje está muito apertado, eu preciso ir para o oeste. A reparação histórica, vocês partem da premissa de que tudo isso, né, que foi explanado e tal, de que os brancos, aquela coisa toda, total luta de classes, marxista, completamente equivocada do ponto de vista da realidade. E aí, por isso, em decorrência de tudo aquilo que aconteceu, deveria haver reparação histórica. Eu sou completamente contra essa ideia. O que eu acho que tem que existir são políticas que, de fato, ajudem a população. Acho que um bom exemplo, inclusive, era o que a Frente Negra Brasileira fazia, é o que a União dos Homens de Cor fazia, que elas tinham projetos efetivos para a população negra, de curso profissionalizante, de educação. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, é uma das maiores responsáveis por promover a educação da população negra aqui no Brasil. Então, isso é muito mais efetivo do que enfim, criar essa narrativa de reparação histórica. E eu também não gosto da ideia de privilégios brancos. Existem privilégios dentro da sociedade, não existe a menor sombra de dúvida disso. As pessoas saem de pontos de partida completamente diferentes. Por exemplo, até hoje eu sou moradora de periferia, eu moro na periferia. Colocar que a minha trajetória dentro da carreira que eu estou construindo é a mesma do cara que mora no Morumbi, que mora nos Jardins, que mora na Bela Vista, é algo completamente estapafúrdio, fora da realidade. Então, é evidente que privilégios existem, privilégios de ter dinheiro, de ter um acesso à educação um pouquinho melhor, a educação no Brasil, exato, a educação no Brasil ela é ruim como um todo. O rico ele só aprende a ser idiota em 2 idiomas diferentes. Mas o meu ponto é que o privilégio branco em si, ele não consegue, ele não se prova na realidade, primeiro porque existem pessoas brancas que moram no mesmo bairro que eu. Eu, por exemplo, a minha avó, ela é uma mulher branca e ela é analfabeta, ela sabe só escrever Maria. A minha mãe, ela é uma mulher branca
do Nordeste também, e carregava lata d'água na cabeça. Eu sou uma mulher negra e eu nunca passei por isso. Eu tenho alfabetização, eu consegui entrar no mestrado, consegui entrar na universidade pública. Eu nunca passei por certas situações. Já passei por situação de não ter o que comer dentro de casa, eu já passei por isso, mas ainda assim a minha mãe passou por situações muito mais severas do que eu. Então colocar só na esfera da raça, eu acho muito raso pra gente explicar a situação do negro. Eu não gosto dessa ideia de o tempo todo a gente explicar o negro somente pelo racismo. Me incomoda um pouco, porque é como se nós existíssemos somente porque o racismo existe. Eu também. Então, assim, nós somos muito mais que isso. Nós somos pessoas que temos ideias, que temos pluralidade de ideias, que pensamos coisas diferentes. E aí, quando eu vejo esse papo da reparação histórica, eu sinto que ele faz a mesma coisa que a teoria do racismo estrutural faz quando você mencionou que ele apaga. Aconteceu um caso de racismo, em vez daquilo ali ser investigado, entendido, o que aconteceu? Todo mundo joga na conta do racismo estrutural. A Luísa Sonza fez isso. Teve lá uma polêmica com ela e no final das contas ela jogou a culpa no racismo estrutural e falou, não sou eu. É que o racismo estrutural aconteceu. Então, acho que quando a gente fala de reparação histórica, primeiro, a gente deixa de promover projetos que de fato ajudam a população negra. Isso me incomoda bastante. E você cria uma narrativa muito mais animosa mesmo, assim, eu tenho medo, e eu acho que isso promove mais ainda a segregação, mais ainda o nós contra eles. E também acho que não se fundamenta do ponto de vista histórico, porque a história do Brasil ela é muito complexa. A história da escravidão no Brasil, da abolição do Brasil, ela é muito complexa. Então ela não contempla isso. Então fazer um projeto efetivo, objetivo, hoje em dia seria muito mais benéfico para toda a população do que ficar nesse papo de reparação histórica. E além disso, reparação histórica até a página 2. Porque, por exemplo, eu não seria contemplada pela reparação histórica, porque o movimento negro contemporâneo me persegue. E me persegue somente porque eu tenho ideias diferentes da dele. Que a gente considera como então, muitos. A Djamila Ribeiro tem um vídeo falando abertamente que ela não considera mulher negra. Mas ela representa todo o movimento negro? Ela não representa todo o movimento negro, mas o movimento negro, ele é esse movimento negro contemporâneo, só essa parte de cá. Ele é majoritariamente marxista. Uma ou outra pessoa Djamila é marxista? Mas ela mesma fala, ela escreve. Veja, eu tô tomando como marxismo aqui tudo aquilo que a gente chama de esquerda. Eu não tô me referindo a cada correntezinha. Mas a esquerda surge na Revolução Francesa. Não, tudo bem. Era uma organização burguesa. Tudo bem, inclusive. Era uma revolução, era uma organização burguesa dos reis, aquela coisa toda. Sim, eu sei dessa parte da história. O que eu estou me referindo agora é a forma como o termo é usado agora, não na época da Revolução Francesa. Então, dizer que é pessoal lá da Revolução Francesa, dizer que a Djamila Ribeiro não é marxista e é de esquerda é um descolamento da realidade. Se ela é marxista, Pegue as ideias que ela defende. Ela é, eu não sou. Aí você pode ter ideias diferentes da Djamila Ribeiro. É interessante falar, eu queria que, só pontuar, a gente pontuar a questão do caso da Luísa Sonza, que é um caso bem emblemático, a galera vai entender o que cada um pensa sobre esse caso, porque realmente ela botou na conta do racismo estrutural. O processo lá dela, a nota que ela soltou depois, botou na conta do racismo estrutural. E o caso da Djamila Ribeiro, porque você vai dizer que não, mas ela pelo menos era a mais conhecida, se não é a maior em questão de autoridade. Acho que ela e o Silvio são os mais conhecidos, e nenhum dos dois são marxistas. Não, nem muito. Entendi. Nenhum dos dois são. Mas o meu ponto... Enfim, o meu ponto é esse em relação à reparação histórica. Reparação histórica. Vamos lá. Bom, a reparação... Primeiro teve uma experiência de reparações históricas, que é a reconstrução nos Estados Unidos. A reconstrução ela ocorre depois da Guerra Civil, em que o Norte derrota o Sul escravista. Tanto é que o próprio Estados Unidos dá um salto do ponto de vista enquanto uma potência mundial após a derrota do Sul, que era um entrave, inclusive, ao desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. E ali tem a abolição da escravidão. E as terras que pertenciam aos democratas, inclusive que lá é o inverso, né? Então, os caras que vão organizar, que vão criar as organizações que vão destruir com a política de reconstrução, que é a primeira experiência de reparações históricas no mundo, é justamente os democratas. Então, distribuição de terra para os ex-escravos. Várias cidades dos Estados Unidos, da União, tinham câmaras birraciais, veja, birraciais, no final do século XIX. Os negros tinham direito a voto, e os negros tinham direito a sair como candidatos. E aí essas organizações supremacistas, elas começam a ganhar força a partir daí, que é a Liga Negra, os Camisas Vermelhas, e a mais importante de todas é a Ku Klux Klan. Essa primeira experiência de reparações históricas, chamada de reconstrução negra radical,
ela foi banhada em sangue. Quem quiser compreender o Jim Crow tem que compreender isso aí. O Jim Crow, que é a segregação racial nos Estados Unidos, que o Monteiro Lobato, que era um monarquista que dizia nenhum melhor do que Dom Pedro II, nenhuma forma de governo melhor do que a monarquia. Era o que defendia o pior regime para o Brasil. O Monteiro Lobato defendia que o Brasil devia ter uma Ku Klux Klan, porque o Brasil era um país perdido, é um país de muitos mestiços, justamente com base nas elaborações de Gobineau, e, portanto, não só que tinha que ter segregação, mas que os negros e os brancos deveriam ser separados por arames farpados. Então, teve essa experiência. A burguesia mundial foi obrigada a reconhecer que a escravidão foi o maior crime da história da humanidade. Se cometeu o maior crime da história da humanidade, tem que pagar por esse crime. Então a bandeira das reparações históricas foi a bandeira que unificou o movimento negro mundial, cada um com suas demandas específicas em todo o mundo. Porque tem a ver com todos os danos que foi provocado pela escravidão. E também no Brasil, muito particularmente, por todas as demandas que ficaram reprimidas ou represadas com a forma como se deu a abolição da escravidão. Sendo que os negros sem acesso à educação, sem acesso ao trabalho, sem acesso à terra, com o projeto que tinha de extermínio da população negra nesse país, que fracassou por alguns motivos que não vai dar para a gente tratar aqui. Essa política de reparações, ela ganha mais força depois do Holocausto. O Holocausto nazista contra os judeus, porque os judeus foram reparados. E quem cometeu o crime contra os judeus foi o Estado nazista. E, portanto, o Estado nazista teve que reparar os judeus. Não reparou, na minha opinião, da forma como deveria, mas foi obrigado a reparar os judeus. Assim como os Estados Unidos foi obrigado também a reparar o Japão em função das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Isso é reparações históricas. E a partir desses momentos, essa política ela ganha mais força. O que acontece? Na conferência que foi realizada em Durban, que é uma cidade da África do Sul, a conferência antirracista, com essas organizações que vocês chamam de marxistas, que não são marxistas. A delegação brasileira, inclusive, era maior em Durban. A política de reparações históricas ela foi engavetada. Sob pressão da Unicef, sob pressão do Banco Mundial, sob pressão das organizações que financiaram aquela conferência que tinha dezenas de milhares de pessoas, não me lembro agora a quantidade. Porque qual era a ideia? Reparações, ela remete ao colonialismo. O colonialismo remete às potências imperialistas. E as delegações das potências imperialistas alegaram que se a política de reparações fosse aprovada naquela conferência de 2001, eles iriam se retirar daquela conferência. E o que eles transformaram? Transformaram a política de reparações em ações afirmativas, em cotas, e pegaram toda a responsabilidade para resolver o problema racial no mundo e jogaram para a questão da educação e abrir mão das questões que são estruturais. Veja, na conferência de Durban, eles questionaram até o termo raça. Até o termo raça, que é utilizado por uma série de elementos, e eles sabem disso, que inclusive foi utilizado pelo imperialismo para recolonizar o continente africano e o continente asiático, inclusive. Não passou. Por quê? Porque entrava em contradição com o nome da conferência, que era a Conferência Antirracista. Como é que a Conferência Antirracista não vai aprovar o conceito raça? Aqui no Brasil, o Estatuto da Igualdade Racial foi desfigurado pelo PT, que foi um estatuto que foi construído, elaborado por quase 20 anos pelas organizações do movimento negro, e a Dilma aprovou esse estatuto completamente desfigurado como uma extensão do que aconteceu em Durban. Atenção, em Durban não foi retirado o termo raça. No Estatuto da Igualdade Racial do Brasil não tem o termo raça. Ele foi esvaziado de materialidade. As terras de remanescentes de quilombos saiu, não tem titulação dos territórios quilombolas, não tem demarcação das terras indígenas. Não teve, inclusive, que a proposta de cotas raciais era nas universidades públicas. Eles transformaram aquele documento num documento liberal. Você devia reivindicar esse documento, porque ele tem mais a ver com vocês do que com a gente. A própria, mas ele tem mais a ver com vocês do que com a gente. Porque esvaziaram de conteúdo. Como que os outros países lidaram com isso? Com essa questão? Existe uma movimentação muito grande, porque eles desmontaram isso em Durban. Agora voltou várias colônias ali, ex-colônias de países europeus, como por exemplo Quênia,
né? Não sei se Moçambique tem, mas tem vários países, Gana, etc., que existe um processo de mobilização dentro do continente africano. Existe processo de mobilização, inclusive, dentro da Europa. E existe também um movimento muito forte de reparações históricas aqui na América Central. E aqui no Brasil foi engavetado. Eu acho que até a imigração tem a ver com a reparação histórica isso, também. Quem continuou Essas isso... reparações históricas, elas aconteceram imediatamente após a tragédia. Deixa eu te falar. Não tem como eu reparar um negócio que aconteceu lá atrás, tendo em vista que os próprios movimentos negros, de certa forma, fizeram um pouco dessa reparação, ainda que não com esse nome, porque eles tinham projetos voltados para a população negra. Os movimentos negros ali da vanguarda. Então, se é por uma espécie de iniciativa, elas teve. Agora, todas essas que você mencionou, ela foi imediatamente após. Não tem mais como a gente calcular isso. Como é que eu vou traçar isso? Você está fazendo cálculo com base no que o Uniafro... Estou falando que você tem mais a ver com eles do que com a gente. O Uniafro faz um cálculo com base no que você está falando. Mas é exatamente isso. Ele acha que é reparações, por exemplo... imediatamente Banco do Brasil. após. Você sabe, o Banco do Brasil foi a instituição que mais financiou... Aí agora vocês... Pra quem que vai esse dinheiro? Peraí, eu tô falando de reparação. Fato é muito bom. Não. Eu tô falando de reparação. Eu não entendi. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai pra quem esse dinheiro? O Banco do Brasil foi a organização, foi a instituição que mais financiou o tráfico de escravos. Aí agora vocês querem reparação. Se você considera, o Banco do Brasil existe. Tudo bem. Existe. O dinheiro da reparação vai pra quem? Se você considera que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos na condição de escravizados, o Banco do Brasil, supostamente, é a instituição que mais financiou o tráfico de escravos no mundo. Não só financiou o tráfico de escravos, mas também ela ressurge como uma organização que vai lavar dinheiro advindo do tráfico ilegal que aconteceu de 31 a 50. Mas eu nem gosto de banco público. Veja, começa daí. Quem gosta de banco público são vocês, não sou eu. Tudo bem. Mas é um banco do Estado. Tudo bem. Tô discutindo o seguinte, ele tem que pagar. Aí eu queria falar sobre a questão do privilégio. Não. Eu quero falar do privilégio. Vamos falar do privilégio. Mas eu quero especificamente essa questão. O Banco do Brasil. Eu vou fazer essa pergunta no final. Agora tem algumas organizações. Não, é sério, eu quero ouvir essa resposta. Tem algumas organizações de movimento negro, né? Que assim, é isso. O movimento negro hoje são vários coletivos que entraram com um pedido para que o Banco do Brasil faça a reparação histórica e aí pagando dinheiro. Pra quem que vai esse dinheiro? Não é dinheiro que nós estamos querendo. Não, tem dinheiro envolvido. Não é reparação pecuniária. Tem nós dinheiro envolvido. Não importa. Tem dinheiro, mas não estou falando isso. Não importa o que você nós estamos defende. defendendo? Nesse caso... Que tenha um plano de habitações. Nesse caso, não importa. Que tenha a titulação. Eles não estão mencionando isso. Nesse caso, não importa nem o que eu defenda, nem o que eu defendo, nem o que você defenda. Você não conhece o tema, desculpa. O coletivo... Não, como eu não conheço o tema? É uma notícia que eu estou mencionando. Eu estou mencionando um fato que aconteceu. Isso. Os coletivos entraram com um pedido para que o Banco do Brasil faça a reparação histórica justamente por tudo isso que você mencionou. Eles fomentaram a escravidão dentro do nosso país. Logo, agora eles precisam reparar historicamente esse fato. A grande questão é, a reparação histórica envolve um valor monetário, dinheiro. Isso. Envolve dinheiro. 135 trilhões de reais. Pra quem que vai esse dinheiro? Em primeiro lugar, deixa eu falar, não foram os coletivos. Eu te mostro 11, a matéria. Eu posso falar? Pode falar. Foi fala. 11 historiadores, 14 historiadores. Não, tem coletivos envolvidos, inclusive o movimento negro unificado. Eu vou chegar lá. Foram 11, foi 14 historiadores. Não, mas você não me respondeu. 14 historiadores, eu vou explicar. Dinheiro? 14 historiadores de 11 universidades brasileiras que resolveram fazer uma pesquisa para identificar a rota do tráfico de escravos no nosso país. E à medida que eles fizeram isso, não era nem com essa intenção, mas eles identificaram várias instituições. Qualquer instituição no Brasil que tenha mais de 100 anos está envolvido com o tráfico de escravos. E a principal que eles identificaram foi o Banco do Brasil. Mas pra onde que vai E eles fizeram uma petição junto ao Ministério Público. O Ministério Público notificou o Banco do Brasil. E você, quando abre a página do Banco do Brasil, tá lá orgulhoso, desde 1808. Tá? Então, o que acontece? O movimento... Veja bem, quem é que está no governo? PT. Tranquilo? A maior parte das organizações do movimento negro brasileiro estão institucionalmente ligadas ao PT. Exceção nós. Quem preparou o principal documento que encaminhou para o Ministério Público não foram essas organizações. Foi a organização que nós reivindicamos, chamado Movimento Nacional Quilombo, Raça e Classe. Foi 37 entidades, entre elas Movimento Negro Unificado, Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombolas, a União de Núcleo de Educação Popular para Negros e Classe Trabalhadora. Então, assim, tem sim. Aqui, ó, o Movimento Negro Unificado, inclusive, que foi criada pelos trotskistas. Deixa eu te falar, e de fato, mas não é igual como era antes. Eles fizeram isso depois que passou o tempo para você enviar propostas
de reparações históricas para o Banco do Brasil. Fomos só nós que enviamos, e parece que tem uma outra organização. Depois disso, como o tema ganhou muita repercussão, eles resolveram fazer um seminário e apresentaram uma proposta que, inclusive, na revista que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente faz uma polêmica com o Uniafro. Porque a forma Quanto deles... que eles ganharam? Não, eles pedem, eles acionaram o MP para ter esse dinheiro. Os historiadores, eles ainda não ganharam. Outros estudiosos, fizeram um cálculo que Brasil, Inglaterra, Portugal, cita mais alguns outros países, devem em torno de 135 trilhões de reais aos negros e às negras. Eles levantaram isso. Nós apresentamos um projeto com reivindicações estruturais para os afrodescendentes desse país. O que nós estamos defendendo? A demarcação dos territórios indígenas, titulação das terras de remanescentes de quilombos, a aplicação efetiva da Lei 10.639 nas escolas, que ela não é aplicada como deveria, porque não tem material, não tem recursos para isso. Um plano de habitação a custo zero para todos aqueles que, sobretudo afrodescendentes, mas não só afrodescendentes. Não existe, esse que é o problema, não existe custo zero. Mas só que é o seguinte, não é o que você está falando. De graça. Nós não Quem estamos dizendo, tem isso? que pagar tanto para fulano, tanto para Beltrano, tanto para ciclano. Nós apretamos um programa. Entendi, não é uma indenização individualizada. Não é pecuniária individualizada. Tudo bem, mas esse dinheiro certamente primeiro vai para as organizações. Tá, não, mas nossa não. Mas eu acho que eles têm que fiscalizar sim, sobre os privilégios brancos. Os privilégios brancos. Isso. Tá, vejam bem. Eu acho que tem branco privilegiado. Mas pelo único exclusivo fato dele ser branco? Não. A minha discordância é essa. Por exemplo, aquelas duas pessoas são brancas. Não são privilegiados. É o privilégio porque eles são brancos. Os brancos que moram na tua quebrada não são privilegiados. Pronto, então acho que a gente concorda. Os que moram na minha quebrada não são privilegiados. Por quê? Porque qual é o objetivo central do racismo? Na nossa perspectiva, que é marxista, que a Djamila não discute isso. A saída para o racismo para Djamila é individual, é abstrata, é psíquico. Mas social. aí é uma treta entre vocês, que ela usa do capitalismo. Estrategicamente nós temos diferenças brutais, porque a diferença mesmo vai na estratégia. Na tática, a gente pode até fazer unidade com eles, mas estrategicamente não. Então não tem nada de marxismo aquilo ali. Vejam bem, saiu um dado agora do Instituto de Pesquisa chamado INSPER, acho que é esse que é o nome, aqui em São Paulo. Fez uma pesquisa sobre a diferença da massa salarial de negros e brancos no Brasil. Os negros perdem por mês, em razão do racismo e de outras coisas combinadas com o racismo, de acordo com esse estudo, 104 bilhões de reais por mês. Por ano, dá quase metade do PIB brasileiro, que é de 3 trilhões de reais. Quando você vai ver a hora de trabalho, o que o negro recebe por hora de trabalho e o branco, a diferença é de 65%, 64% e alguma coisa. Aí quando você vai ver o valor real, o negro ele recebe R$10,40 e o branco R$20 e alguma coisa. O que significa? O racismo, ele não só superexplora o negro, mas ele também ajuda a rebaixar as condições de vida salariais do conjunto da classe. Porque a diferença parece que é grande, mas os brancos também não recebem bem. Mas quais são os brancos que são privilegiados? São esses 50 bilionários. Esses são os privilegiados no Brasil. Eu não acho que o branco da quebrada ele pode ter vantagem em relação a mim. Pode ter vantagem em relação a você, mas ele não tem privilégio. Privilégio tem que ser destruído. É igual você trabalhar, você é um trabalhador público, etc e tal, concursado, você tem ali os seus direitos, você tem um contratado que não tem direito nenhum. Não é que os seus direitos é privilégio, é que você tem vantagem em relação a esse. É isso aqui que não tem. Então a gente quer igualar de baixo para cima, e não de cima para baixo, rebaixando. O que eles fazem? Eles utilizam o racismo em função disso, porque o capitalismo tem um elemento que ele é fundamental, que é a divisão do trabalho, a locação dos indivíduos. E eles utilizam o racismo justamente para alocar indivíduos, muitas das vezes utilizando argumentos raciais, trabalhando com a mesma jornada de trabalho, recebendo salários diferentes. E aí eu te falo o seguinte, esse dinheiro, esse capital, que deixa de ir para o negro, ele não vai para o branco pobre, ele vai para a burguesia branca desse país. Esses são os privilegiados e são esses que nós defendemos que tem que ser expropriados no Brasil. Esse tema que você levantou é muito bom, porque me dá a oportunidade de falar de um
pra mim, o maior intelectual vivo, que é o Thomas Sowell, é um homem negro americano, não sei se você já ouviu falar, vale bastante a pena. Ele é economista, ele passou por uma puta vida difícil lá nos Estados Unidos, veio da periferia e tal, e aí ele se formou com notas assim exemplares, enfim, ele é muito, muito, muito bom, e ele escreve ele tá sobre... com 90 e poucos anos. Ele tá, né? a última, se eu não me engano, ano passado ele tá com 93, ele tá bem velhinho já, tá bem velhinho. E aí, ele foi marxista por um tempo, então ele levantou a bandeira e tal, inclusive eu fui também, defendi muito dessas ideias por um tempo, e aí você me trouxe um tema excelente que me faz lembrar de um livro deles chamado, acho que é Falácia da Justiça Social. Enfim, o Thomas Sowell, ele tem bastante livro, e aí ele tem livro sobre economia básica, mas vale bastante a pena ver o que ele escreve sobre raça, principalmente por ele ser um homem negro, ele não ignora as questões raciais, então é um tema bastante interessante, ele consegue fazer um link bem bacana com a economia. E aí o Thomas Sowell, ele explica pra gente essa disparidade salarial, porque assim, eu não consigo enxergar como é que o racismo consegue ser um fator que interfere na disparidade social quando a gente vê esses casos, porque assim, por exemplo, aqui no Brasil todos nós estamos embaixo da CLT, né, desde Vargas todos nós estamos embaixo da CLT, então quando a gente vai analisar o mercado de trabalho, e olha, eu acho o mercado de trabalho bem ruim pra todo mundo, eu acho sim que o trabalhador brasileiro, ele trabalha bastante, ele não é um cara vagabundo e tal, não, ele trabalha bastante, daqui de São Paulo, o cara sai da periferia pra vir trabalhar no centro, então ele tem que pegar ônibus e tal, então o cara, sei lá, acorda 4 horas da manhã pra pegar vários transportes coletivos pra chegar no trabalho dele, passa o dia inteiro e volta pra casa, realmente, assim, é uma vida... Não estou falando que trabalhar é errado, você tem mesmo que trabalhar, não é isso, você tem que se esforçar pelas coisas. Mas o ponto você também precisa ver a produtividade disso, até onde que isso está sendo produtivo ou não. E no Brasil a gente tem um problema geral de produtividade. Então assim, acho que no Brasil, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que analisar várias coisas. Primeiro que eu sou contra a máquina estatal, o Estado onera todo mundo. Esse que é o meu ponto. O Estado onera o empresário e muito, e o Estado também onera e muito o trabalhador. Mas quando a gente pega especificamente esses casos de disparidades salariais, e a gente pode também estender o exemplo para homem e mulher, a gente precisa pensar que são outros fatores e não o fator do racismo. Então, por exemplo, o negro, ele pode até ganhar menos que uma pessoa branca, mas porque ele ocupa cargos completamente distintos. Então, quando a gente pega esses números muito gerais, de olha, as pessoas que se identificaram com negros estão ganhando menos do que as pessoas brancas. A gente não é muito generalista pra gente apontar que o fator que está levando aquelas pessoas negras a ganharem menos é o racismo. É muito generalista. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e ver qual é a função que cada um está exercendo, qual é a empresa, como é que funciona, porque tudo isso vai interferir no nosso mercado de trabalho. Então, por exemplo, se nós dois trabalhássemos na mesma empresa, fazendo exatamente a mesma função, exercendo exatamente a mesma função, nós dois ganharíamos a mesma coisa, independente de ser homem, mulher, negro, branco, independente disso. Nós ganharíamos a mesma coisa porque essa empresa está debaixo da CLT e a CLT determina isso. Terceirizados. O terceirizado é um outro problema. Desempenhando a mesma função. É um outro problema, mas veja... E quem é a maioria dos terceirizados? O terceirizado... Então, mas é isso que eu tô falando. O terceirizado, ele não tá numa espécie de legalidade. Quando você abriu... Não, tô falando do trabalho. O trabalho dele não é o mesmo do mas ele está sob o regime de um outro CNPJ e a CLT permite. Então, o motivo não é porque ele é racista. O motivo é que o CNPJ está numa funcionalidade diferente à CLT. Aí você concorda comigo que o debate, então, deveria ser como é que a gente vai deixar isso de uma maneira justa para o empresário, porque o empresário também é onerado. Você é a favor do fim das terceirizações? Cara, eu não consigo debater trabalho só falando pelo fim ou não, porque eu realmente acho que isso é um debate anterior. A gente tem um problema de trabalho no Brasil, isso eu entendo. De precarização de trabalho. Eu acho também que isso. A gente tem uma precarização de trabalho, a gente tem uma baixíssima produtividade. O que eu tô colocando aqui na mesa é que o empresário brasileiro, ele não é um vilão. Ele também tem as dificuldades dele para fazer o negócio dele andar e rodar. E o trabalhador brasileiro também não é um vilão. Os dois têm as suas questões. A minha questão principal é o ambiente econômico e fiscal que a política brasileira oferece dentro do nosso país prejudica essas duas pontas. Prejudica o trabalhador brasileiro e prejudica o empresário. Então, é um debate anterior. A gente tem que ter um debate antes cultural em relação a como é que funciona o trabalho aqui no país. Então, quando você apresenta esses dados de que, olha, o negro está ganhando menos e tal, eu acho muito generalista para um tema que a gente tem que ver qual é o ponto a ponto. O Thomas Sowell, ele usa um exemplo muito bacana no livro dele. Ele pega duas pessoas da mesma sala que são formadas em economia.
um homem e uma mulher. A mulher ganhava menos que o homem. Eles não trabalhavam no mesmo local e tal, mas ela ganhava menos em relação ao homem. E aí ele foi investigar, entender por que ela estava ganhando menos. Quando ele viu que o homem, ele tinha feito especializações em áreas que eram mais vistosas dentro do mercado de trabalho, que portanto pagavam melhor, ao passo que a mulher não fez isso, ela escolheu uma outra área de especialização. Então ela fez lá, os dois tinham a mesma base de economia, mas cada um foi para um caminho durante as suas especializações, e esse caminho foi o que determinou essa disparidade de salários. Então colocar assim que é só pelo racismo, eu não consigo enxergar isso, assim. O racismo, ele realmente não consegue ter ingerência nisso. Agora, eu acho que ele tem ingerência quando, por exemplo, um homem negro entra numa empresa e aí lá dentro ele se depara, por exemplo, com a mulher do RH que vai decidir se ele vai entrar ou não ali, e ela é racista. Aí, nesse caso, a gente vai atribuir, falar, não, pera lá, ele não passou, você está dizendo que ele não tem capacidade e aptidão de ocupar um cargo em detrimento da cor da pele dele, isso é racismo. Então aí sim você consegue atribuir ao racismo. Mas nesse caso muito geral do trabalho, você não consegue fazer esse tipo de atribuição. Você tem que fazer uma análise com mais detalhes para entender esses fenômenos, esses casos. O governo Lula, por exemplo, agora, no começo do ano, fez todo um circo, todo um show em relação à disparidade do salário das mulheres e tal, e aquela coisa toda. Sendo que, de novo, já era uma coisa que estava instituída desde a ditadura do Vargas, desde a CLT, e foi muito mais uma pauta de manipulação das mulheres para dizer que ele estava fazendo alguma coisa. E aí você coloca o ponto do capitalismo, e aí eu fecho, meu Deus, a gente tá atrasado. E aí eu fecho o tema, porque você trouxe umas coisas boas em relação ao capitalismo. Olha, eu sou católica mesmo. Praticante, como se diz, a gente tá no Brasil, né? No Brasil você tem que falar que é praticante. E o que eu defendo mesmo é a doutrina social da igreja. Então, assim, eu defendo, sim, algumas ideias liberais, acho que estão certas, estão corretas, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Não acho que é uma mágica que vai acontecer, que é simplesmente eu vou importar um sistema econômico e isso vai acontecer. Tem outras questões, tem uma questão cultural e tal. Eu acho, inclusive, que é o equívoco da direita quando ela acha que é num passe de mágica que o mundo vai ficar cor-de-rosa. Mas também defendo alguns aspectos do capitalismo, embora, por ser cristã, parta da premissa de que ele promove, de fato, um hedonismo, ele promove, de fato, uma futilidade, ele promove, de fato, um materialismo desnecessário. Mas isso é uma perspectiva minha cristã. Agora, colocar o capitalismo como o algoz do negro é uma coisa realmente que não faz sentido. E te dou um exemplo muito próximo da nossa realidade. Se eu chegar para a Dona Maria, lá do meu bairro, e falar pra ela que o problema da vida dela vai ser resolvido em relação ao racismo, se ela sofreu algum racismo na vida dela, e isso será resolvido com a abolição da propriedade privada dela, como Marx propõe no manifesto comunista, ela é capaz dela dar na minha cara, né? É capaz dela dar um tapa na minha cara. Com a propriedade dela? Com a propriedade privada dela. Você já leu o Manifesto Comunista? É exatamente isso que ele propõe. Expropriação da propriedade privada. Eu já li várias vezes. Da propriedade privada? Exatamente isso. Da grande propriedade privada. A Maria, lá da tua quebrada, tem... Mas você acha que isso... É proprietária dos meios de produção? Não é meios de produção. Eles estão falando propriedade privada. Propriedade privada, ela pode... Qualquer propriedade privada é propriedade privada. Propriedade privada é propriedade privada. Ele propõe a abolição da propriedade privada. No manifesto ele explica isso, inclusive. Você propor isso como solução... Isso era a acusação que tinha contra ele, inclusive, na época. E você propor isso como solução é completamente estapafúrdia. Se alguém propôs isso, é louco. Tendo em vista que o capitalismo, bem ou mal, é o que realmente proporciona à população negra algum tipo de ascensão. Mas meu ponto não é nem econômico com essa teoria. O meu ponto principal é porque dentro do Manifesto Comunista, o Marx ele propõe também a abolição daquilo que ele chama de família burguesa, que leia-se família cristã. E quando você fala isso para um país onde as crianças negras não são registradas pelos seus pais, quando elas vêm de lares completamente estruturados, de mães que também às vezes não estão nem aí para os seus próprios filhos, e você fala isso num país onde a maioria da população negra aqui o termo do IBGE, né? Pardo, negro, mestiço, enfim, a galera toda. Você falar isso num país como o nosso, de que você não tem que ter esse valor da família, como você mencionou no começo, um dos valores da Frente Negra era a família, eu não consigo entender porque isso é um problema. E você chamar isso de família burguesa e dizer isso dentro de um país como o Brasil, demonstra
que os marxistas não se importam com a questão do negro, demonstram inclusive um descolamento da realidade. Está no Manifesto Comunista. Marx falou o oposto. Não, ele não falou o oposto. Ele fala, inclusive, que essa solução dele deixa até os comunistas mais rígidos, né? Mais empolgados, mais radicais, assustados. É isso que é proposto lá o tempo todo. Eu acho que você deveria ler o manifesto com um pouco mais de calma. Não, isso é só seu... Deixa eu só fazer um comentário, aí passo para você. Eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. Os patrocinadores estão patrocinando esse episódio maravilhoso, Instituto Oliver, carreiras policiais, para você que hoje quer ser policial civil, policial militar e policial penal, tá? Você pode clicar aí no link da descrição e o QR Code do Instituto Oliver. Fala da churrasqueira mais vendida do Brasil, churrasqueira elétrica Dynox, para você que gosta de um bom churrasco. Você pode contar aí com a Dynox, que tem, enfim, fácil manutenção, limpeza, e tá com uma promoção também aí para todo mundo que segue aqui o Redcast, tá? Tá passando aí o QR Code para vocês. O vídeo deixou muita gente com fome, inclusive, tá? O churrasco é saboroso, tem toda a qualidade. E falar também sobre o Bitcoin. Você que aí tá perdido sobre o assunto Bitcoin, quer aprender como entender o Bitcoin, como comprar e guardar da maneira correta, que é o mais importante, ficou o recado do Renato 380 para você comprar o seu Bitcoin e aprender a como participar desse ativo, que é o ativo que mais valorizou nos últimos anos. Então tem um curso Batismo Bitcoin, que é a sua iniciação para você entender todos os fundamentos dele. Então, Bitcoin, Dynox e Instituto Oliver, meu muito obrigado. Bom, só passando então pro Hertz, continua falando sobre essa questão do privilégio branco e fala sobre essa questão da família. Porque isso é um assunto que meio que sempre vem essa... Porque o que o Marx, inclusive o Engels tem um livro com esse nome, que é o Surgimento do Estado, da Família e da Propriedade Privada. Porque a propriedade, as famílias surgem com a propriedade privada. Então, como nós propomos o fim dos meios de produção e da propriedade privada, obviamente que esse modelo de família burguesa, ele tende a desaparecer. Nós estamos falando do comunismo. O Marx, no Manifesto Comunista, ele fala o contrário. O Marx inicia o Manifesto Comunista, ele falando de espectro, ele está falando o seguinte, estão falando criaram um monte de fantasmas sobre isso. Chegou a hora da gente mostrar de fato o que nós somos. E um dos fantasmas era justamente esse. No Manifesto Comunista, ele fala o contrário. Ele diz o seguinte, quem está destruindo com a família operária é a burguesia. É aqueles que botam as mulheres para trabalhar, as mulheres grávidas, elas tinham que trabalhar. Tem caso de mulheres que deram luz ao filho dentro da fábrica. As crianças tinham jornada de trabalho, a criança de 10 anos tinha jornada de trabalho de 12 anos. Quem estava destruindo, o que Marx está falando é o seguinte, o capitalismo está destruindo com a família operária. Você está confundindo uma crítica que ele está fazendo ali no momento com a estratégia, que é outra coisa. É outra coisa. Família e propriedade privada, a mesma coisa. Veja, você é professor, eu sou professor. Certo? A gente formou operário. Que é o cara que vai fazer a fusão dos metais, para constrói o carro, que depois a gente utiliza para ir para o trampo, que é o carro que transporta os alimentos. Existe uma interdependência entre os indivíduos nessa sociedade. Nós somos interdependentes um do outro. Tudo isso que está aqui é produzido, inclusive, pela classe operária. Não existe um plano. Não existe nenhum plano. Pela classe operária e pelos empresários. Não existe nenhum plano. É uma sociedade completamente anárquica. Só existe plano no interior da fábrica. Por isso que a sociedade é uma anarquia. Veja, quando tem crise, como foi a crise de 29, na crise de 29, o Estado gastou trilhões de reais para que os agricultores não produzissem alimentos, com a população passando fome. Por quê? Para aumentar a taxa de lucro. Imagina uma coisa, é o seguinte, era inclusive emprestar dinheiro para a burguesia, para os caras produzir para matar a fome do povo. Não, é o inverso. Por quê? Porque é crise de superprodução. Nesse planeta, a gente produz, o que se produz de alimento daria para alimentar 2, 3 planetas Terra. E tem 800 milhões de pessoas que estão passando fome de maneira crônica e quase metade da humanidade de insegurança alimentar. Isso é irracional. Assim como a escravidão, ela era uma anomalia, mas o racismo surge para dar racionalidade ao maior crime da história da humanidade. Eu estou falando, esse capitalismo foi o capitalismo que escravizou mais de 10 milhões de pessoas, inclusive metade, 40% nem chegava aqui. 40% nem chegava aqui.
morria ou nos mercados ou no trânsito do interior da África para os mercados ou nos navios negreiros que ficaram conhecidos como navios tombeiros. O Oceano Atlântico foi considerado o maior cemitério a céu aberto da história da humanidade para acumulação de capital na Europa. A escravidão ela foi montada para acumulação de capital na Europa e o tráfico de escravos entra em relação a isso. Os caras assassinaram entre 50 a 100 milhões de indígenas aqui. Foram 2 guerras mundiais. Ditaduras. Tudo isso para preservar esse negócio chamado os grandes meios de produção, que não tem nada a ver com o que a Maria tem na quebrada, com o meu carro, com a minha casa, com o meu notebook. O grande meio de produção traz oneração também. É justamente por isso, porque a irracionalidade é porque nós produzimos a riqueza. Nós produzimos a riqueza e essa riqueza ela fica com um punhado de pessoas. É completamente irracional. Eu vou te falar outra coisa. A riqueza não é só você que produz, o empresário também produz a riqueza. O dinheiro é dele. Você quer que alguém tome dele? Trabalhando? Ele trabalhou? Óbvio que ele trabalhou. Ele acumulou no capital. Brasil existe essa ideia absurda. O Júnior, então, ele não trabalha. O Júnior, ele tem um negócio dele dentro do YouTube. Isso é ciência. Isso não é trabalho. O dele é trabalho. Ah, tá. O dele é trabalho. O do Elon Musk não é trabalho. Ele é trabalho. Aí o do Elon Musk não é trabalho. Eles são parasitas. De onde que você tirou essa ideia de que o cara é parasita? Eles são parasitas. Ele trabalha e é remunerado por aquilo. Eles não produzem absolutamente nada. Que ele produz. E todo o capital você que eles têm, a máquina que vem pra produzir aquilo vem de onde? Nada e é justamente o contrário. Quanto mais rico o empresário for, é melhor pros funcionários da empresa. Concorda que o Brasil tem que ser controlado por 50 caras, 50 homens brancos. O primeiro ponto é que as elites, elas precisam ser... Não, eu não tô pouco me importando na cor do cara. O cara pode ser roxo. Eu focado em resultados. Se ele for roxo, pra mim, tanto faz. O ponto é que você tá chamando empresário de vagabundo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu tô chamando de parasita grandes burgueses. Eu não tô chamando o pequeno empresário. Pelo contrário, eu acho que o pequeno empresário tem que ter financiamento. Anda porque essas pessoas que são grandes parasitas, elas nos fornecem serviços. Vamos mencionar um grande... Andar, mas é andar de carangueja pra trás. Como? O Elon Musk, por exemplo... E olha que assim, o Elon Musk eu acho ele um cara bem estranho, mas o Elon Musk, por exemplo, é o cara que fornece uma baita da tecnologia, a Starlink, que chega nas áreas mais prejudicadas, as áreas que estão as pessoas mais pobres, com mato, com não sei o que. A iniciativa pública não entra lá, só faz gastar o nosso dinheiro. Quem entra lá é a iniciativa privada. Então, se esse cara tá ganhando dinheiro e muito dinheiro, é porque ele também está prestando um serviço à sociedade muito bom. O dono da Amazon, por exemplo, ganha muito dinheiro, mas aí você vai dizer que o dono da Amazon é parasita, mas na hora de você comprar o livro lá que tá com um preço melhor na Amazon do que em outros concorrentes, ninguém chama de parasita. Mas alguém precisa vender. Foi ele que produziu o livro. Você tá partindo da premissa de ele soma que zero. O que foram tem a eles ver? Que fizeram essa cadeira. Tudo bem, mas isso faz parte de uma cadeia produtiva. Isso faz parte de como funciona a economia. Você Nem o Adam Smith defendia isso. Você tá partindo da premissa de soma zero. Então, se um ficar rico, o outro vai ficar pobre em detrimento da riqueza do outro. Isso é completamente absurdo. Não, é completamente fora da realidade. Aí deixa eu te falar. Aí tem sobre o tema do Banco do Brasil, pegar a questão do Plano Safra que expressa um pouco isso aí. O que significa a burguesia desse país? Na verdade, o liberalismo brasileiro ele é um liberalismo extremamente... não tem liberalismo no Brasil, nem neoliberalismo. Tem uma máquina estatal que manda em tudo. Não existe liberalismo no Brasil. Não existe liberalismo. Infelizmente, inclusive. O liberalismo na Europa o liberalismo foi a bandeira para fazer revolução, para prevalecer o livre mercado. Certo? Aqui era trabalho escravo. Então, veja bem, o tripé do liberalismo é trabalho livre, o livre-arbítrio, né? São 2 elementos centrais, aquela escravidão. E não poderia ter livre-arbítrio para quem era escravo. Porque todos os africanos já estavam condenados a ser escravos, não tinha escolha para ele. É assim que surge o liberalismo aqui. E esse liberalismo brasileiro é extremamente tosco. E a burguesia brasileira é uma burguesia extremamente, inclusive, submissa, que ela não consegue defender o básico aqui em relação ao Brasil. Veja a questão do Plano Safra, que parte do dinheiro do Plano Safra que vai para o agronegócio vem do Banco do Brasil. Aí veja, não pode ter política de reparações a partir do Banco do Brasil por um crime que eles cometeram. Não pode ter o que a gente está defendendo, titulação das terras de remanescentes e quilombolas, demarcação de territórios indígenas, reforma agrária, tudo isso não pode ter. Mas eles podem transferir 60% do Plano Safra para os grandes
empresários do agronegócio que não pagam impostos. O empresário do agronegócio é vilão. O agronegócio do Brasil é o maior agronegócio, ele é perseguido, tem um baita de um desenvolvimento tecnológico, é chamado de fascista, fomenta emprego, fomenta tecnologia. Não, porque não pode, o empresário não fomenta emprego. Pegue os dados, eu sou do Maranhão, que é um dos estados pelo amor com maior... de Deus, o cara vai meter que o agronegócio não funciona. Que tem uma das maiores expansões do agronegócio através do negócio chamado Matopiba. Vá no o agronegócio brasileiro é herói. O empresário do agronegócio brasileiro é herói nacional desse país. No próprio site do governo do estado do Maranhão, que defende com unhas e dentes... Roubo, não era pra ninguém pagar imposto. Defende com unhas e dentes o agronegócio. Defende com unhas e dentes. Houve um crescimento de emprego lá. O que menos gerou emprego foi justamente o agronegócio. Teve perda de emprego. Cara, o pessoal que eu conheço do agronegócio aqui tá mais na vibe dela mesmo. E veja bem, é gente que o cara é operador de empilhadeira e ganha 20 mil no mês. Mas não há. Pelo contrário, tá desempregando. Esse pessoal é tipo Goiás. E eles ganham bem porque o empresário... Assim, o agronegócio é uma grande potência nacional. O agronegócio, é um absurdo falar isso do agronegócio. O agronegócio, ele é responsável por negócio, tem a ver muito com o tema racial. Que é a recolonização do Brasil. Ah, não. O Brasil está voltando a ser uma colônia. O Brasil era um dos países mais industrializados do mundo. Depois do consenso de Washington, foi definida, foi feita a divisão internacional. A indústria no Brasil não anda por intervenção estatal, por dívidas fiscais. Foi feita a divisão internacional do trabalho. Aqui não é um ambiente próspero. O Brasil, dentro dessa divisão internacional do trabalho, o Brasil ficou de produzir commodities. Aí vem a Lei Candir, que é do governo de Fernando Henrique Cardoso, que ela diz o seguinte: se você exportar produtos in natura, você não paga impostos. Em 2019, salvo engano, o agronegócio contribuiu com impostos para o Estado brasileiro com menos de 50 mil reais. Não estou falando milhões, não. 50 mil reais. Se você manufatura o produto e você exporta, aí você paga impostos. Esses dados são estranhíssimos, cara. É alarmante esse negócio aí. 50 mil... 50 e poucos mil reais. Absurdo isso. 50 e poucos... Então, é o processo de recolonização, de desindustrialização do Brasil, passa necessariamente por esse setor. E é nesse período de desindustrialização... Mas a desindustrialização não tem a ver com a perda da competitividade da indústria? 100%. Mas tem a ver com o tamanho da dívida fiscal do Brasil, tem a ver com quanto o governo gasta, do trabalho. Tem a ver com estabilidade jurídica, de empresa, não tem nada a ver com o negócio racial aí, que continuou com o governo Lula. Tem a ver fundamentalmente com isso. E nesse período é muito interessante a gente observar isso, que ao mesmo tempo que há um processo de desindustrialização, de flexibilização das leis trabalhistas, destruição das leis trabalhistas, flexibilização das leis ambientais, você tem um crescimento absurdo do genocídio negro. O pico do genocídio da idade em 1990 era de 25 anos. Hoje está entre 20 e 19 anos. Então, ao mesmo tempo que eles vão recolonizando o Brasil, você tem uma série de leis que é justamente lei repressiva, sobretudo contra a população negra. A exemplo da lei antidroga que o Lula aprovou, do pacote anticrime aprovado pelo Moro, e agora, inclusive, o MBL, União Brasil e o governo Lula aprovaram um PL que endurece a legislação penal no Brasil. Aí você acha ruim porque à medida que eles vão destruindo com o que tem de Estado social, que nós nunca tivemos Estado de bem-estar social, mas de Estado social, isso vem acompanhado com a política repressiva, então, privatização. Então por isso que eu estou falando, Então mexer com criminalidade significa mexer com a população. Você está dizendo que preto é criminoso? Vem cá, mas você soube que agora recentemente o Braga Neto estava envolvido na tentativa de assassinato. Ele foi preso. Isso aí vai servir para ele? O que o Braga Neto tem a ver com a discussão daqui? Absolutamente nada. Isso vai... Nada a ver. Mas eu realmente preciso ir, Júnior. Gente, eu quero agradecer. Esse ano a gente pode marcar a parte 2. A gente pode marcar, legal. Eu gostei, sinceramente, e eu acho que também a audiência gostou, aprendeu bastante, né? Eu acho que é um tema excelente. Infelizmente, só tem uma semana que o pessoal meio que fala desse assunto. Só tem hoje é o dia da pretice. O dia de Zumbi dos Palmares, de todos tudo, os né? pretos de festividade, de manifestação, tem tudo acontecendo hoje. Mas, bem, pelo menos a gente trouxe aqui um episódio, acho que vale a pena a gente fica convite aí para uma parte 2. Tá certo? Então, muito obrigado. Fazer uma propaganda aqui rapidinho pra você? Sim, claro. Obrigado. Eu que agradeço, foi bem legal, eu gostei. Olha só, nós estamos apresentando essa revista aqui, tá? Que é Raça e Classe. Nós temos várias edições, essa aqui é a 5ª edição, e que está justamente com o tema
central aqui da luta por reparações. Tá? Eu tenho 3 artigos aqui, mas tem outros artigos. Tem artigos sobre mulheres negras e reparação histórica, tem sobre quilombolas, tem sobre o genocídio negro, tem vários temas aqui. Inclusive, aqui tem uma metodologia, tá, de como os marxistas tratam o tema racial, que eu queria tratar no último momento, mas infelizmente não foi possível. Eu queria te dar uma. Tá. Queria também dar uma para Gesiane, tá bom? Obrigada. Dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, beleza? A quilombos. E queria aproveitar, viu, o Júnior? Eu queria aproveitar aqui e fazer um desafio ao Paulo Cruz, que a gente deveria estar aqui. Eu gostei muito de debater Paulo com a Gesiane, Cruz. mas eu acho que ele deveria aceitar e vir fazer um debate aqui comigo. O Paulo Beleza? Cruz... então vou mandar pra ele Do MBL, depois manda. esse trecho aqui. Vou Isso. mandar pra ele. Beleza? Isso. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Deixem nos comentários o que vocês acharam, quem que você concorda mais, quem que você discorda, qual foi o ponto de interesse aí pra gente tentar tratar diversos assuntos aqui relevantes. Meu muito obrigado. Redcast volta amanhã. Forte abraço. Valeu.